Salve, salve, galera! Mais um episódio do Colorado Podcast no ar, tá bom? Segundo episódio, tá bom? E olha só, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é só você se inscrever e também acionar aí o sininho para você receber as notificações do que a gente postar aqui, tá bom? E só lembrando que logo a gente vai fazer ao vivo para você ter interação aí da tua casa, tá bom? E olha só, se você ainda não é patrocinador aqui do nosso podcast, é só você entrar em contato com o e-mail e com o número que está passando aí na sua tela, tá bom? Venha fazer parte desse projeto promissor que é o Colorado Podcast, tá bom? E olha só, nós já temos o nosso primeiro patrocinador aqui, como vocês estão vendo aqui em cima, aqui, ó. Óticas LD Joias, eu quero mandar um abraço lá para a Laude, para a Manuelina e para toda a equipe da LD Joias, tá? Olha só, deixa eu pegar aqui que eu anotei aqui. Olha só, a Ótica LD Joias oferece o que há de melhor em armações e lentes de grau. Conta com consultoras especializadas para te atender e ainda com laboratório próprio, tá, gente? De montagem. E dependendo da receita, os seus óculos ficam prontos, sabe em quantos minutos? Em 30 minutos apenas, rápido, né? Veja o mundo por uma nova perspectiva com a ótica LD Joias. Uma nova visão mostra um mundo diferente. E a localização, olha só, aqui em Colorado fica ali na Rua Potiguara, 3514, e em Cerejeiras, na Avenida Integração Nacional, 1211, Ótica LD Joias. Um forte abraço, um beijo para vocês e obrigado por acreditar nesse projeto também, tá bom? Muito bem, e hoje com o nosso segundo episódio do nosso Colorado Podcast, nós temos a grande honra e prazer de receber aqui nos nossos estúdios a influencer Monique, o Jonathan também, que é esposo dela. Olha só, eles são muita coisa, eu até anotei aqui, gente, ó. Ela é influencer, empresária, farmacêutica, cristã e mãe de 3 filhos. A Angelina, o Matheus e do Guilherme, tá? E o Jonathan, ele é pecuarista, empresário, cristão e pai. E também é praticante de atividades físicas. E também uma coisa que me surpreendeu nele, que eu até falei com a Monique, foi que ele é influencer também, né, Monique? Né? Olha só, que prazer ter vocês aqui, tá? No nosso segundo episódio aqui do nosso Colorado Podcast. Sintam muito à vontade, e é um prazer receber vocês aqui, tá bom? Olá, pessoal. Olá, Thiago. Tudo bem? Tudo jóia. Olha, nós ficamos muito honrados com o convite. É uma satisfação tremenda. Na hora que você nos procurou, não pensei 2 vezes. Eu falei, opa, vamos sim. Que bom. É sempre bom poder contribuir e compartilhar a nossa história, nosso propósito de vida. Sim, tem bastante coisas que o pessoal tem que saber, né? Isso. Jonathan, se sinta à vontade também. Queria agradecer vocês e parabenizar por essa atitude, por estar tendo um podcast em Colorado, escolhendo essas pessoas que vocês procuram, que acham que possam somar na nossa cidade. E a gente está muito feliz por ter escolhido a gente e conte com nós aí. O que precisar, estamos à disposição e parabenizar. Vocês estão de parabéns mesmo. Obrigado, é um prazer ter vocês aqui, tá bom? E olha só, a gente tem presentes para vocês. Você gosta de presente? Opa, quem não gosta? Vamos pegar aqui, peraí. Esse aqui é o da Monique. Só. E esse aqui é do Jonathan. Obrigado. Muito obrigada. Pode abrir já aqui? Pode abrir. Mas se vocês vão gostar, né? O presente tem que rasgar ou não? Não, só abrir em cima. Isso. Ah, não, o presente que tem que rasgar, olha né? que presente Que bacana. lindo, olha só que lindo, personalizado. Aí tem do outro lado, tem o logo do podcast. Eu falei pra você, nem minha mulher me deu uma caneca dessa Aí, cara. Vocês estão de parabéns mesmo, hein? Obrigado. Com o meu nome. E a gente agradece aí o pessoal lá da Sonho Estampado, o nosso amigo Edinho, que é o vendedor lá da Emplemac, a Tainara também, e o nosso amigo Kevin. Obrigado pela parceria aqui com o nosso podcast, tá bom? Vai estar passando aí na tela aí o contato deles, o arroba deles, tá bom? É só vocês encomendarem brindes, camisas, canecas, copo acrílicos, chinelos, vários brindes eles fabricam lá, tá bom? Muito bem, vamos começar então nosso bate-papo? Bora lá. Vocês estão à vontade? Opa. Tranquilo. Tá tranquilo? Vocês querem beber uma água, um refrigerante? Uma água só. Uma água? Uma água. Você pega pra nós aí, por favor, uma água? Aliás, 2.
Meu personal não permite tomar Ah, não refrigerante. permite? Ah, rapaz. Se você souber o que tem pra comer ali, acho que vocês quebram a regra hoje. Vocês podem usar já, se quiser. Pode, né? Pode, tá limpinho. Então, meu bem, eu ia Bora lá. passando pra lá. Não precisa arrancar, não. Vamos pegar um patrocínio da Lindágua. Lindágua, patrocina nós. Estamos bebendo da tua água aqui, hein? Vamos lá. Como que surgiu essa união? Como que vocês se conheceram? Aqui em Colorado? Foi aqui, foi numa festa? Alguém apresentou? Como que foi que surgiu essa união? Aliás, como vocês se conheceram? A Monique até fez uma caixinha de perguntas lá no Instagram dela. Surgiu várias perguntas nesse sentido, né? Repetir, o pessoal mandou repetido várias vezes, querendo saber como nós nos conhecemos. Vou deixar o Jonathan começar a contar. Como que foi, Jonathan? Foi difícil conquistar esse coração? Rapaz, não era muito fácil, não. Não é não? Não era, não. Eu namorava, aí eu terminei meu namoro e eu fui numa festa lá no CTG. Aham. Aí cheguei lá, tava solteira também, eu bati o olho assim, eu falei... É essa. Essa não escapa, não. Ela escapa Aí, de ó. um raio, mas não escapa de mim. E aí naquele dia eu não senti muita vontade em conversar com ela. E aí a gente tinha um amigo em comum. Sim. Ele era meu amigo e amigo dela. E eu pedi o telefone dela e falei pra ele passar. Ela autorizou. Sim. Então, no caso, ela também estava interessada. Sim, claro. Aí ele passou e passou uns dias. Aí eu jogava um vôlei na época, aí no vôlei ele me cobrou, ele falou assim, rapaz, você ligou pra mulher? Eu falei, rapaz, pior que eu não liguei não, vou ligar hoje. Aí eu saí do vôlei, fui pra casa e mandei uma mensagem. Não, eu já liguei, acho mesmo, foi muito tempo já. Eu já liguei direto pra ela. E conversamos um pouco ali, e eu falei, queria te conhecer pessoalmente, tal. Aí ela falou assim, não, vamos nos conhecer. Aí foi onde que nós nos encontramos. Não sei como é que é engraçado, né? Se encontramos em frente à academia. Olha aí. Onde a gente malha junto Sim, hoje. sim. Marcamos, tá? Aí falou, vamos lá em frente à academia, né? E nos encontramos. E ali começamos a conversar e foi fluindo. Foi fluindo. A gente sempre tinha o mesmo propósito, a mesma forma de pensar, sabe? Assim, e as coisas foram se encaixando. E começamos a namorar, tinha uma certa... Posso falar que você é mais velho que eu? Então, isso que eu ia falar, ele pulou essa parte, né? Eu sempre começo falando que o Jonathan é resposta de oração. É mesmo? O Jonathan é resposta de oração. Eu vinha de um relacionamento difícil, eu fui noiva por 6 anos e não deu certo. E aí, quando a gente acaba um relacionamento assim, geralmente a gente quer ficar mais tranquila, sozinha, né? Mas eu tinha orado, pedido pra Deus uma pessoa com as qualidades que o Jonathan tem. E quando a gente se conheceu, o amigo em comum falou assim, já mentiu a idade dele. Falou que você tinha 21, né, meu bem? 21. E o Jonathan tinha 19. Na época eu tinha 25. Então eu sou 5 anos mais velha que ele. 5 anos. E eu sempre disse que nunca ia me envolver com um menino mais novo. Mas quando... E na hora, eu não conhecia. A gente tinha um amigo em comum, mas eu nunca tinha visto ele na cidade, não conhecia ele. Porque sou 5 anos mais velha, né? E eu tinha terminado um relacionamento de 6 anos. E aí, ele passou bem na hora. O amigo falou assim, foi o Luciano, né? O Luciano, amigo em comum, falou assim, é fulano de tal, tá vendo? Não sei quem que é. E ele passou bem na hora, eu olhei e falei, nossa. E na hora ele viu o menino contando pra mim, e ele abriu um sorriso muito verdadeiro que abriu com os olhos. Eu já me encantei com o sorriso dele. E por isso eu aceitei passar o telefone, mas ele mentiu a idade. Ele falou que tinha... porque o amigo em comum falou só, se falar que você tem 19, ela não vai nem querer conhecer você. Mas em momento nenhum eu pensei em não conhecer ele pela idade. Depois que eu conheci, no primeiro dia que a gente se encontrou, eu olhei e falei pra ele assim, você não tem 21 anos? Não, você tem menos. Porque ele tinha muita cara. Ele tinha quantos anos? Cheirinho de leite. 19. Mas ele já era bombado assim? Já era mas forte? não, ele era bem magrinho. Acho que eu tinha agora eu tô com 108 quilos, mas eu tinha 70 e... Nada, eu tinha menos, meu bem. 70 quilos? Então, você tinha para menos. Você tinha menos de 70 quilos. Foi em que ano isso que vocês se conheceram? 2010. 2010. Eu tenho 2010. 13 anos juntos. Já. E eu falo que Deus é tão bom e os propósitos de Deus na vida da gente, ele é magnífico, que eu menti a minha idade e antigamente, acho que era Orkut, não lembro, você tinha que mentir a idade pra fazer, que não podia fazer. Sim, o menor. verdade. E a idade que eu coloquei batia com a mesma mentira que eu coloquei Aí, ó. da idade dela. É um sinal, então. É sinal, ela foi conferir e bateu a mesma idade. Falei, rapaz, esse menino tem mesmo. É. Aí quando a gente se encontrou, pessoalmente, que ela falou, aí eu peguei, eu falei, eu não vou mentir, né? Já tá aqui mesmo, se for pra dar certo, vai dar. Eu tenho que passar o laço dela aqui, né? Mas eu seguro ela aqui agora, tá na minha mão. Aí, ó. E aí
eu peguei e falei a verdade pra ela. Ela falou, eu sabia, sua cara não mente. Mas a sintonia nossa foi tão grande que desde esse primeiro dia que a gente se encontrou, a gente não se largou mais. A gente passou a se ver todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Foi uma sintonia muito grande. Por isso que eu falo que foi resposta de oração. Claro que a gente passou... Hoje a gente, né, vamos completar 8 anos de casado, 13 anos juntos. Já passamos por muita coisa. Hoje a gente vive muito bem, mas já passamos por muita coisa. Entendo. Sim, e aí começaram a história, e namoraram, noivaram, Sim. fizeram tudo certinho. Tudo certinho. Como Igual ela falou, a gente se encontrou num dia e como as coisas aconteceram assim de forma natural e a gente se gostou naquele momento ali, ela ia viajar próximo, né? Você ia pra São Paulo, eu falei, não, mas eu vou ficar com saudade, vamos aproveitar então esses dias, acho que uma semana depois ela ia viajar e a gente começou a se ver todo dia. Você viu no domingo, depois da missa, aí na segunda, na terça, na quarta e foi se vendo. Até o dia dela viajar. Entendo. Entendeu? Aí eu falei, vamos aproveitar, né? Eu falei, vou ter que fazer alguma coisa, ela vai pra São Paulo, já não me esquece, né? Sim. A distância. E assim, você disse que tinha um relacionamento antes, ela também. Sim. E quando vocês se viram assim, vocês notaram que era diferente de tudo que vocês já viveram? A questão de relacionamento? Você viu que era diferente? Você notou que era... Sim, a gente tava no CTG num baile, eu não lembro nem que baile que era aquele. E eu vi ela assim, na verdade, eu vi ela que tem um amigo meu, a gente chama ele Bicudo, o Arthur. Sim, sim. E ele era muito amigo do pai dele, assim, do pai dela como farmacêutico. E a primeira vez que eu vi ela, eu tinha uma loja de tapeçaria que era o seu Jacinto antigamente, lembra? Sim, a gente mexeu com som, e o Bicudo trabalhava com nós na loja de som. Aí ele falou assim, tava um frio, meio aquele frio assim, ele falou, vamos na farmácia, que eu preciso comprar uma manteiga de cacau. Eu falei, vou comprar também. Aí na hora que eu cheguei na porta, eu bati o olho assim, ela toda de branca. Eu falei, essa enfermeira aí, rapaz. Aí foi onde que eu vi ela, assim, entendeu? Aí Você também não me conhecia, não, né? não te conhecia. Nós não tínhamos muitos amigos, era o único. Nós tínhamos um único amigo em comum. Porque o Bicudo era muito amigo do meu pai. Não tinha proximidade assim comigo. Complementava, né? Eu sempre trabalhei no comércio, me criei dentro do comércio. Né? Minha família comércio há muitos anos. E era o único amigo comum. Único. E foi o suficiente para nos aproximar. Por isso que Deus faz o impossível, o improvável, para mostrar que Ele é Deus. Verdade. E o meu mundo era diferente, você lembra? Eu era daqui do bairro, eu não saía, não ia pra festa, igual eu falei, eu namorava. Sim. E eu já era de outro lado, eu não era do centro ali. Sim. Eu passei pro centro ali que eu vi ela, foi quando a gente montou aquela tapeçaria lá de sofá, aquelas coisas de sofá. Entendo, sim. Porque você lembra, a gente era amigo aqui, sim. Eu era aqui do bairro. Bairro Santa Luzia, né? Isso, e aí então eu não conhecia o pai dela. Ó, pra você ver, o seu Jair é muito conhecido aqui, a Marli. Eu não sabia nem quem que era Jair, eu conheci o dia que eu fui lá com o Bicudo. Entendi. E como que foi essa virada na tua vida, assim, de sair dessa vida de... que você levava, assim, aqui, né, no bairro São Jorge, desculpa, no bairro Santa Luzia, e como você não conhecia o seu Jair, que é o pai dela e nem a mãe dela, foi um peso grande, assim, ter que saber da importância que eles têm aqui no município, porque eles são bem vistos aqui, tem várias empresas, né? Como que foi conhecer a sogra e o sogro? Nesse momento, os futuros sogros, né? Sogro e sogra. Então, eu conheci o Jair naquele dia com o Bicudo ali, mas também... Mas ele já sabia que você namorava ela ou não? Não, a gente primeira vez que eu vi ela. Ele me viu, eu nem vi ele. Esse dia eu nem lembro dele. Entendi. Eu nem lembro dele. Aí eu fui lá e vi ela e eu falei, nossa, que mulher bonita aí. E a enfermeira, né? Aham. Aí, pra cuidar de você. Eu falei assim, aí eu comecei a passar mal na hora lá, entendeu? Não, ele brincou que eu tava de salto, não falou que eu tava de salto? Você tava com uma botona. Uma botona, quando eu tava uma com botona. Com a calça branca, com a calça por dentro da bota, uma jaquetona assim, com aqueles... Não esqueceu. Eu tava com negócio lenço. Lá no pescoço. Eu tava com lenço. Aí daí eu limpou meus olhos, eu falei, ixi Maria, aí o Bico pegou o batom ali, os trem ali, e a gente foi embora. E aquilo ficou na minha cabeça. Aí, logo próximo, tinha um baile. E eu vi ela no baile de novo. E tava junto com esse amigo meu, entendeu? Entendi. E aí foi onde que eu dei a primeira pedrada ali. Aí, que momento que vocês viram que, assim, esse, pra casar, é aqui que eu quero? Foi em que momento ali, assim, vocês... Porque quando a gente começa, obviamente que a gente fica apaixonado, né? A gente muitas vezes se decepciona, pensa que é e às vezes não é, né? E vocês tiveram esse momento de achar que não era, achar que foi um engano,
Vocês tiveram esse momento ou sempre tiveram certeza desde o início? Rapaz, eu vou falar pra você que eu nunca acreditava que eu ia casar com ela. Sério? Sério, a gente era, igual eu falei, a gente era mundos diferentes. Você quis dizer em classes sociais diferentes ou não? Não por isso, a forma de pensar, entendi, entendeu? então. Eu já vinha... Ela se entregou primeiro, ela até fala, eu sempre soube Entendi. que o ser homem na minha vida ia casar. E eu sempre fui meio ruim de mexer, sabe? Nessa Era parte. pé atrás, eu era pé atrás, eu não tava... Rapaz, se der Deus, se não der, seja vontade de Deus, entendeu? Então, eu não tava muito me importando. E aí foi uma das maiores dificuldades que a gente teve. Porque eu não acreditava que ia dar certo. Por conta da idade, por conta, igual você falou, da forma que ela vivia, até da classe social, assim, de amigos que não tinha amigo em comum. Eu era mais novo, você entendeu? Sim, entendi. E aí os pais não aprovavam No muito. início, meus pais não aceitaram, não. Entendeu? Não aceitaram? Não. Mas por ele ser mais novo ou por ele Por ser pensar mais diferente? novo, por ele ser mais novo e por eu ter terminado recente um relacionamento, entendeu? Eu tinha saído de um relacionamento, minha mãe falava assim, Monique, você vai enfiar de novo a cabeça no relacionamento e tal. E eu tinha muito certo no meu coração. Entendo. Pra mim, sempre tinha, porque era a resposta. Deus dava... o Espírito Santo fala com a gente, né? Você vai falando, tá? E eu ficava insistindo. Mas antes da gente chegar nesse ponto de ter certeza, nós chegamos a terminar o quê, meu bem? Umas 4 vezes? Sim. A gente terminou umas 4 vezes. Antes de chegar ao ponto de... Entendo. de E, tipo, e aí eu comecei a entender que realmente era para casar, porque quando a gente brigava, muitas das vezes, às vezes eu mandava uma mensagem, procurava assim, perguntava para uma amiga, mas ela tinha umas atitudes mais maduras, sabe? De me chamar para conversar. Até um dia ela fez um podcast, só eu ia na farmácia lá. Ela comprou, acho que foi um presente, colocou eu frente a frente assim. E teve uma conversa madura. E aquilo foi mudando a minha forma de pensar, entendeu? Que o jeito que eu pensava ali não era nada daquilo. Porque ela transmitia outra coisa. Entendo. E foi mudando a minha cabeça, você entendeu? E foi quando eu comecei a me entregar. Eu acho que, na verdade, que no fundo, quem teve mais preconceito, assim, foi ele Foi comigo. eu? Uhum. Ele acho que ele fala, né? Pensava na cabeça dele, ela não vai me levar a sério. Ah, entendi. Ela não vai me querer, entendeu? E eu era novo também, demais, né? Mas eu sempre demonstrei. Mas é porque ele não queria acreditar. Ele tinha dentro dele, ou talvez porque não queria se envolver. Foi assim, eu namorei muitos anos, entendeu? E eu falei, rapaz, eu vou ficar um pouco meio solteiro aí. Entendeu? Entendo. Então, mas eu sempre fui muito caseiro, muito tranquilo. Sim. E eu ficava meio solteiro. Tinha essa parte de eu ficar meio solteiro e tinha essa parte que eu falava, rapaz, não vai dar certo. É totalmente fora do que eu vivo, você entendeu? Uhum. Amigos. Aí tinha os pais. Só que daí ela começou... Eu vi que ela tinha interesse. Uma vez me apresentou pro irmão dela em frente à casa. A casa dela falou, não, vem cá. Eu falei, vamos em frente à sua casa. Aí o irmão dela chegou e nos encontrou lá. O primeiro que eu apresentei foi pro Dante e a Raquel. Foi, os primos dela. Eu apresentei pros meus primos. O Dante e a Raquel. Eles são seus primos, né? São meus primos. Sim. E aí eu tipo assim, já fui meio aceito. Aí eu falei, comecei a frequentar a casa dela. Assim, meio. Aí um belo dia, rapaz, eu falei, eu acho que eu cochilei e eu dormi lá, né? Ela falou, não, pode ficar tranquilo. Aí, rapaz, na hora que eu acordei de cara com o Jair, né? O Jair acordando cedo, eu falei, vou focar de madrugada, né? Nossa. Pra ninguém pegar eu aqui, o Jair acorda de madrugada pra abrir a farmácia. Sim. Eu abri a porta e já dei de cara com o Jair. Falei, Nossa senhora. E você já Agora tinha lascou. tido contato com ele? Sim, eu ia durante o dia, né? Sei. Filabóia, eu tinha tanta vergonha de lá comer, que eu sempre comi muito. Sei. Eu almoçava em casa e ia almoçar lá, porque eu tinha vergonha que eu comia demais. Nossa. Aí eu almoçava 2 vezes. Falei, mãe, já acabou aí que hoje eu vou almoçar na casa da Monique. Aí eu almoçava em casa e ia pra casa dela almoçar. Mas nunca... Ixi, já era uma fartura muito grande, você entendeu? Eu gostava de fazer um churrasco, eu sempre ia recebido. Mas eu falava, eu tenho que me comportar, pelo menos, né? Inclusive, você falando nele, e também já estendendo pra tua mãe, fica aqui o convite ao seu Jair e à dona, desculpa, Marli. Se quiserem vir aqui contar a sua história, tá? Creio que tem muita história aqui em Colorado, né? Se quiserem vir aqui contar a história de vocês, estão convidados, tá bom? E daí... Aí o relacionamento foi indo, vocês noivaram. Foi, né? Eu já fui aceito pela mãe, né? Já foi aceito pela mãe, que ela não aceitava muito. Isso, aí eu comecei a levar peças de roupa pra lá, você entendeu? Olha só. Geralmente, às vezes, é o contrário, né? Sim. Às vezes a mulher acaba levando, vai levando uma escova de dente, leva uma blusa, né? Só que lá o conforto era maior, Thiago. Entendi. Foi o conforto, você entendeu? Entendi. O conforto era maior. Tinha um arzinho lá, bom, a cama boa. Eu falei, aqui eu vou me apoiar aqui. Sim. Acho que você começou passando no final de semana com a gente, né?
Ele chegava na sexta e ia embora na segunda de Na manhã. segunda de manhã. Passava o Sim. final de semana com a gente lá em casa. Bacana. Foi indo até que ficou de vez. Aí eu levei minhas coisas tudo pra lá. Aí a gente noivou. Aí vocês noivaram, aí depois de quanto tempo vocês casaram? E data é com a Monique, eu sou um de data, hein? Depois do noivado, É. Eu tô perguntando isso porque a não gente tá lembro, não. seguindo uma linha aqui, eu vou perguntar sobre casamento e várias outras coisas, né? depois que a gente noivou, nós casamos mais ou menos uns 3 anos, uns 2 anos depois. Deu uma enrolada muito por conta que vai fazer festa, não vai? Vai viajar? A gente ficamos Entendo. meio naquela, o que nós vamos investir? O que vai ser melhor? Uhum. Aí a gente acabou procrastinando, enrolando, Entendo. né, pra fazer. E como morar no conforto da casa da mãe, porque a gente noivou e continuou na casa dos meus pais. Eu fiquei lá na casa do meu pai e a minha mãe é muito grande, então nós ficamos lá. Sim. Ficamos por lá. Sim, entendo. Aí vocês casaram, vocês casaram no civil, igreja, tudo certinho. Sim. E qual igreja vocês casaram? Você pode falar ou não? Olha, sim, na época nós estávamos na igreja católica. Na igreja católica, né? Casamos na igreja católica. Aham. Minha família era de igreja católica na época, do Jonathan também. O Jonas também. Aham. E nós casamos na igreja católica. E aí a gente já tava bastante tempo junto, então nós já estávamos planejando filho. Foi até uma das perguntas ali que fizeram para mim no Instagram, se a gente planejou os filhos. Sim, foi planejado. Sim, os 3 planejados, certo? Foi. E Deus é tão bom que o Guilherme, a gente casou, eu acho que a gente conseguiu fazer na lua de mel, porque foi casar, aí passou acho que o quê? Quanto tempo? Agosto. Nós casamos em agosto, e aí eu engravidei mês seguinte. É? 2 meses depois, eu descobri que estava grávida. E a lua de mel de vocês foi aonde? Nós passamos aqui em Cacoal. Ah, no Cacoal. Aham. Ah. Foi A por gente não aqui. viajou, não. Bacana. Bacana. Aí vem o casamento e depois você falou que foi pouco tempo, já Foi. engravidou do Guilherme. O Guilherme, O o Guilherme. primogênito, é o Guilherme. Sim. E vocês casaram ali e depois tiveram o Guilherme. E teve alguma dificuldade nesse meio termo de vamos dizer assim, de pensamento, porque pai de primeira viagem, mãe também de primeira viagem. Teve alguma dificuldade nesse sentido de se tornarem pais pela primeira vez ou não? Pais pela primeira vez? Teve. Foi uma das nossas maiores dificuldades, foi foi depois que veio o Guilherme, porque, o negócio falou, a gente nunca foi pai e mãe, e eu sempre com aquela cabeça meio durona, sabe? Entendo. E a gente começou a ter divergências nesse meio tempo. Enquanto a criança ali é bebezinha e muito dependente da gente, foi legal. Mas depois que ele pegou 1 aninho, que daí a criança já começa a ter os seus vontades, seus quereres, você já tem que estar educando, disciplinando e tal, aí sim, veio bastante. Entendo. Aham, divergências. Divergência na forma de pensar, na forma de educar, porque eu tenho uma criação, ele tem outra, né? Não que a minha seja certa e nem que a dele seja errada. Sim, são diferentes, Mas né? somos diferentes, tem Sim. cultura diferente, né? E você falando de criação, eu voltando atrás só mais um passo, são em quantos irmãos? Nós somos em 3. Em 3. Eu tenho o William, que é o mais velho, eu sou a do meio, e eu tenho a Bárbara, que é a nossa caçulinha. A Bárbara é caçula. A Bárbara é a caçula, aham. Você que tá assistindo aí, ó, ela é irmã da Bárbara Mello, tá? A Bárbara Mello que é a estilista, né? Estilista, ela tem o ela- dom sim, de ela- criar ali, sempre foi autodidata. Sim. E eu e o William, nós temos a diferença de idade bem pequena. Bem Eu e o pequena. William, menos de 2 anos, bem pequena. Minha mãe até brinca que quando tava começando a dormir, descobriu que tava grávida de mim. E aí eu nasci uma criança que nunca deu trabalho, né? Sempre dormi, sempre tá, enfim. Eu e a Bárbara, nós temos uma diferença de idade de 4 anos. Então é grande. Sim. Mas nós sempre fomos muito amigas, nós sempre tivemos um bom relacionamento. Né? Sim, eu sempre vejo no briga, Instagram mesmo. tal, mas ela morou junto comigo, nós moramos juntos, ela morou comigo em Cuiabá por 1 ano, então eu fui mãezona dela, de Entendo. cuidar, ela estudava bastante, eu na faculdade era um pouco mais tranquilo, mas ela fazia cursinho, terceirão, então a gente morou junto, aí depois ela foi estudar em São Paulo, Uhum. e quando ela foi estudar em São Paulo, eu fazia compras para as empresas. E foi uma época que eu ia pra lá e aí a gente saía, se divertia, ia pra shopping e tal. Então foi uma época muito boa. Entendo.
E você, Jonathan, você tem mais quantos irmãos? Vocês são em quantos lá? Somos em 4. Em 4, né? Que é o Roberto, hoje ele mora nos Estados Unidos. Sim. Tem o Sérgio também, que morou 16 anos lá, agora ele veio aqui, é meu sócio. Sim, sei. Que foi onde que a gente começou a trabalhar junto e começamos a mexer com a pecuária. Uhum. E aí vem eu, e aí tem o Hélio, que é o Secão. Que mora nos Estados Unidos Mora nos Estados Unidos também. Aí sim, bacana. ele vai e volta. E a gente falou dos pais da Monique, e os seus pais são... Meus pais também são daqui. São daqui. Minha mãe é paulista, meu pai é paranaense, eles vieram para cá no passado e tinha terra aí. Sei. E ficaram por aqui. Meu pai é o Carlos, ele trabalha na Emater. A minha mãe é a Aparecida. Hoje ela trabalha aqui na escola, não sei o nome dessa escola, antigamente era pingo de gente aqui acho que é Monteiro Lobato. Na creche aqui hoje. Acho que é Monteiro Lobato, sim. Monteiro Lobato. Aí a minha mãe trabalha ali. Eles moram aqui. Eles não são, assim, muito conhecidos? Não, assim, é conhecido. São mais anonimados. Eles são conhecidos assim, não por conta do comércio, mas porque tá. Colorado é pequeno, todo mundo conhece todo mundo, né? Verdade. Aí muita gente conhece eles assim, por conta de trabalhar no governo, trabalhar no município, assim. Eles é conhecido, não igual o pai e a mãe da Monique, que tem muitas empresas, essas coisas. Entendo. Mas eles é daqui. Sim. E já adiantando, voltando pro lance do casamento e dos filhos, aí vocês tiveram o Guilherme, depois tiveram o Matheus, né? E também, depois, por último, a caçulinha, que é a Angelina, né? É Angelina, né? Angelina. Isso. O Matheus, ele tem ele é uma criança especial, ou pode ser que especial. pode se colocar assim, né? Uhum. Você falou até pra mim, Monique, o nome aqui, eu até anotei aqui, é um nome bem... É um nome bem difícil. É difícil de dizer, né? Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não consigo dizer. Sim, eu falo, posso falar. Ele, como é o do meio, né? Ele nasceu com uma... Bom, não necessariamente porque ele é do meio que ele nasceu com isso. Eu quero dizer, depois a gente vai falar sobre a caçula, a gente tá numa ordem, né? E ele nasceu com uma síndrome, é isso? Você estava falando para mim? É isso. Uhum. Você pode contar pra gente a respeito disso? Quais foram as dificuldades que você teve? Eu creio que a dificuldade com ele foram maiores do que com o Guilherme, do que com a Angelina. Sim. Né? Mateus é presente do Senhor. Mateus é presente do Senhor. Ele chegou num momento, assim, difícil do nosso relacionamento, que a gente estava passando por uma crise, né? E aí, na verdade, quando chega a criança, coloca em xeque mate, né? Se o relacionamento já não está bem, a coisa dá uma desandada. Entendo. Dá uma desandada, porque, assim, nos 2 primeiros anos, a maternidade exige muito da mãe, porque é muito a mãe, a amamentação, a noite, enfim, tudo que exige ali. E era planejado, Mateus, a gente, assim como os irmãos do Jonathan, né, também vem de família grande, e a questão de ser companheiro, né, um ser companheiro para o outro. Então, nós planejamos o Mateus, com a diferença de idade também pequena, deu exatamente 2 anos. E eu tive uma gestação normal, tranquila. Quando ele nasceu ali, até nas primeiras 24 horas, a gente achou que estava tudo normal. E depois aí as coisas começaram a complicar, né? O diagnóstico veio depois de quase 30 dias, mas ele ficou 30 dias na UTI, foi bem difícil. E o nome da síndrome que ele tem, né, que eu até agora não falei, é Hirschsprung. A síndrome de Hirschsprung. E o nome comum é a doença de megacólon. O que é o Hirschsprung, né? Hoje, com a informação aí chega a todo mundo, a gente já viu falar que, todo mundo deve ter ouvido falar que, com um pouquinho que a gente tem interesse sobre a saúde, que o intestino é o nosso segundo cérebro. Por que ele é o nosso segundo cérebro? Por conta da inervação toda que a gente tem no intestino. Acontece muitos processos que dependem dos nervos, assim como no cérebro. E aí, essa doença, ela ocorre um erro genético, é uma doença genética, ela é herdada a cada 5 gerações. Nossa. A cada 5 gerações. Então, ela é uma doença rara, né? Ela não é tão comum e de fundo genético, né? No nosso histórico, assim, vamos pensar 5 gerações atrás, esse meu ancestral não sobreviveu. Nossa. Com certeza. Eu não tive, conversei com meus avós, né? Na época... Na verdade, por parte de mãe, eu já não tenho... Quando, né, meus filhos chegaram, eu já não tinha mais meus avós maternos. Mas eu conversei com a minha mãe e tal, minhas tias, elas não se lembram
se teve algum caso assim, né? E se tivesse, teria que passar por cirurgia, entendeu? Por isso que eu falo que não sobreviveu. Não tem outro tratamento a não ser cirúrgico. E por parte do meu pai, eu tinha meus 2 avós. Então, eu conversei e ela falou que não. Né? Não sabe, né? E daí, do Jonathan também, a gente nós não fizemos estudo, né? Pra saber da onde veio. Se veio da minha família ou da dele. Eu falo que é da minha porque ele é a cara do meu pai. Eu até brinco que eu falo assim, se eu soubesse que ia aparecer tanto, eu tinha colocado Jairzinho nele, Jair Neto, porque ele ele tem muitas características do meu pai, físicas e também o jeitão do meu pai, ele tem muita coisa do meu pai. Tadinho do bichinho, então, né? E na época que o Matheus chegou, uma doença rara, né? A parte do nervo, ele faz os movimentos peristálticos, né? A movimentação do bolo alimentar até a formação das fezes. Então, ocorre movimento. Então, nosso intestino faz essa movimentação para o bolo fecal caminhar. Sim. E isso quem faz é o nervo. Entendi. E nessa doença, existe a inervação, mas ela não funciona. Então, ocorre uma obstrução. O bolo fecal vai até onde... O bolo alimentar, né? Que conforme vai passando pelo estômago e intestino, ele vai mudando. Ele vai até uma parte onde tem inervação. A partir do momento que não tem inervação, ele para ali. Ele forma uma pedra, fica ali e aí não passa nada. Então, ocorre uma obstrução intestinal, que foi o que aconteceu com ele. Com 24 horas, ele não evacuou. Então, ele não evacuou, né? Porque não tem formação de fezes. E aí, ele começou com vômito bilioso, ou seja, como tem obstrução, tudo que vem vai voltar. E distensão abdominal, e aí, a gente estava ali em Vilhena, né? Eu ganhei ele ali em Vilhena, foi de parto normal. E aí, ali, fomos encaminhados para UTI em Vilhena, de UTI aéreo para Cuiabá. Foi para Cuiabá, e aí lá ele ficou 30 dias, mais ou menos, na UTI, e foi lá que fechou o diagnóstico dessa... não tem como descobrir na gestação. Não tem, só sabe depois que nasce. Na verdade, é ser feita uma biópsia. Aí ele foi para o centro cirúrgico, aí ele foi feito... as crianças que possuem essa síndrome e outras, né? É feito, a gente chama de ostomia. O intestino, ele é costurado na barriga, um orifício que fica na barriga, e usa-se uma bolsinha, e a criança, o adulto, tem casos de câncer, que ocorre problemas no intestino, e aí começa a evacuar pela bolsinha. Então, ele usou bolsinha de ileostomia por 2 anos e 3 meses. Essa doença, ela tem vários estágios. Tem estágios mais leves e o grave. O do Matheus é o mais grave. Ele perdeu todo o intestino grosso. Não tem inervação ali, nada. Do seco, cólon, ascendente, transverso, descendente, seco, apêndice e reto. Perdeu tudo. E aí vem muita dificuldade. Porque quando eu recebi esse diagnóstico, né? Mas Deus encaminhou tudo. Tudo que a gente passou, né? Deus preparou quando eu fui morar em Cuiabá. Por quê? Quando aconteceu isso, eu era a única da família que tinha plano de saúde. Eu morei em Cuiabá, me formei em Cuiabá, né? Eu sou farmacêutica, me formei na Unic. Quando eu cheguei em Cuiabá, eu tive uma amiga que ela falou assim, amiga, qual que é o seu plano de saúde? Eu falei, não, eu não tenho plano de saúde. Não, como é que você vai morar em Cuiabá e não ter plano de saúde? Então, Deus já escreveu a nossa história lá quando eu cheguei em Cuiabá, me mandou para Cuiabá, em 2005. E da nossa família toda, ninguém tinha plano de saúde. Porque uma coisa é você ter bens, outra coisa é você ter dinheiro. E quando você trata no hospital particular, o dinheiro entra primeiro, né? Sim. Então, quando você tem plano de saúde, foi assim, UTI aéreo, hospital, exames. Nossa, foi assim. E quando você não precisa se preocupar com essa parte e ter condições de ter um recurso, foi uma benção. Deus preparou tudo, colocou pessoas maravilhosas para nos guiar. Quando eu cheguei lá, o médico que ficou responsável pelo caso, um dia vai falar, vou operar, outro dia não vou operar, não falava o diagnóstico. Isso é torturante para a família, porque ele estava lá, sem se alimentar, né? Fica de dieta zero, não tem como comer, né? Sim. E uma criança recém-nascida, pequenininha, para UTI. Para mim, olha, foi muito difícil, porque ele estava mal, mas estava comigo. Aí chegou na UTI, você toma seu filho, porque daí eu só tinha direito a visitar ele 1 hora por dia. Entendi. Foi muito doloroso isso. E aí lá, não posso pegar, não podia pôr a mão, não pode abrir a incubadora. Eu ficava lá, eu só chegava lá, eu só sabia chorar, eu cantava, eu tentava conversar. E eles colocam o horário de visita, um horário que a criança está bem tranquila. Nenhum bebê chora na UTI. Na UTI neonatal eu convivi muito, né? Todos os horários de visita, a gente não vê a criança chorando. E aí Deus colocou... A mãezinha do lado me veio chorando, via aquele negócio não desenrolar, falou assim, mãe,
A gente tem esse tratamento de mãezinhas, entra na UTI. Mãezinha, tem o doutor Oswaldo, que falam que ele é médico dos filhos dos médicos. Vou te passar o telefone dele, chama ele para vir ver seu filho. Me deu o telefone particular dele. E eu, na hora, já liguei para ele, doutor Oswaldo. É o menino com problema no intestino de Rondônia, eu tô sabendo. Mas não é o meu caso, isso aí é do colega, tal. E me dispensou. Aí, beleza. Aí o negócio não desenrolava, eu falei, eu vou ligar para ele de novo. Liguei pro doutor Oswaldo de novo. Falei, doutor Oswaldo, por favor, pega o caso do meu filho, tá aqui. Nós já estamos aqui mais de semana em Cuiabá, nos desenrola. Cada dia ele tá lutando pela vida dele ali, né? E aí ele falou assim, então tá bom, eu vou ir ver seu filho. Ele atendeu o dia inteiro, foi à noite pro hospital. De lá me ligaram do hospital, falou, o doutor Oswaldo tá aqui, você pode vir aqui? Opa, na hora. E ele pegou o caso assim, como se fosse muito humano, excelente profissional. E ele também, ele fez um exame ali em Cuiabá, colocaram muito contraste dentro dele. Ele não conseguia fechar o diagnóstico. Ele falou, mãe, nós vamos ter que abrir seu filho. Eu vou ter que abrir seu filho, eu não sei o que aí no dia da cirurgia, ele só me avisou, não vou ter que abrir seu filho. No dia da cirurgia, ele chamou eu e o Jonathan lá na porta do centro cirúrgico, no hospital, e disse assim, mãe, eu não sei o que eu vou encontrar, eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu falei pra ele assim, eu até me emociono, falo assim, o senhor vai operar sozinho? Ele falou, não, Deus vai estar comigo. E ele fez tudo certo, porque tem várias crianças que aconteceu isso e não sobreviveram, mas ele, só de olhar, ele já falou, não, é megacólon, é ileostomia, desde do ilho para frente não funciona, então vamos costurar o ilho aqui. Nossa, ele teve uma sabedoria assim, Deus colocou uma pessoa maravilhosa na nossa vida, preparou tudo, sabe? A gente passou pelo vale, mas Deus colocou assim com um travesseiro, acolheu a gente o tempo todo, nunca nos desamparou. E dali para frente o Matheus já pôde se alimentar, passou um tempinho, pude voltar a dar mamar para ele, e aí ele foi desenrolando. Mas não era... Deus queria mais da gente, né? Eu e o Jonathan, a gente era assim... tinha uns convites, né, meu bem? Tinha um convite. Vamos para a igreja, vamos não sei o quê. Sabe aquele negócio, vamos depois? Hoje eu não posso. Um convite para um almoço, um churrasco, a gente ia. Mas para a igreja, essas coisas a gente não ia. E aí, no dia... A gente recebeu alta, né? Passou os 30 dias. Foi muito doloroso. O Guilherme, o mais velho, tinha 2 anos. Então, eu fiquei longe do Jonathan. O Jonathan ficou aqui com o Guilherme para não sair da rotina, da casa. Porque rotina de UTI era uma correria. Eu tinha que estar cada 3 horas no hospital para dar mamar. A sua vida profissional, tu abandonou tudo? Abandonei tudo. Não tinha nem como. Isso durante quantos meses, assim, mais ou menos? Olha, os 60 primeiros dias dele foi na UTI. 60 primeiros dias, mas por conta dessa síndrome, eu fiquei mais ou menos 2 anos com muita intercorrência. Muitos problemas. Eu não consegui trabalhava como dava. Sim. Mas essa de abandonar mesmo foram 2 meses. Vocês revezaram? O Jonathan foi também? Visitava. Ela não tinha como, né, revezar. Entendi. Eu ia só pra ficar com eles lá mesmo, assim. Levava o Guilherme pra eu ver. E para ele chegar no que ele está hoje, ele passou por várias cirurgias? Sim. Foi. Ele não foi só essa doença, ela é rara e ela nunca vem sozinha. Nossa. Ela vem acompanhada de outros problemas. Nós recebemos alta, voltamos para cá. O dia que eu cheguei em Colorado, ele vomitou. Aí nós levamos no médico, não, é refluxo e tal. Mas o negócio começou a piorar. Aí eu entrei em contato com o doutor Oswaldo. Doutor Oswaldo, tá assim, tem assim, assado. Ele falou, Monique, isso aí tá com cara de estenose do piloro. Um nome falou, hipertrófica do piloro. Falou um nome que foi, vem pra cá que isso é cirúrgico. Aí eu já comprei passagem de avião pra ir e aí a dificuldade começou. O negócio já começou a pegar. No caminho pra Cuiabá, caminho pra Vilhena pra pegar o avião, o carro já furou o pneu, eu quase perdi o avião. Nossa, foi uma loucura. E ele vomitava muito e eu não podia amamentar. Nossa. Porque ele vomitava demais. Aí, nesse período, eu falei, meu Deus, eu não vou poder amamentar ele. Eu fui sozinha, né? Porque tinha um outro 2 anos, né? O Guilherme tinha 2 anos. E aí, eu tentando fazer ele dormir para não amamentar. Porque se eu amamentasse, ele ia vomitar. E aí... A gente passou pelos melhores médicos, fez os melhores exames e ninguém descobria de novo que ele tinha. O Matheus vomitou por 17 dias. E a gente quase perdeu ele. E ficou muito debilitado, vomitando muito lá no hospital. A gente estava
né? Um centro bom de referência, que é o Hospital Fêmea, lá em Cuiabá. E aí, ninguém descobriu o que ele tinha. E aí, esse dia, eles precisavam passar um acesso nele, daí eu avisei a enfermeira. Eu falei, eu não queria, nunca saí de perto dele. Todas as vezes que a gente teve em intercorrência hospital, eu sempre brigava com as enfermeiras. Não, daqui eu não saio. Daqui eu não saio. E olha, foi Deus que me deu muita força, porque hoje eu sou mole para essas coisas, viu? Mas na época, daqui eu não saio. E a enfermeira já estava muitos dias no hospital, já conhecia todo mundo, né? Isso, o Matheus tinha 40 dias de vida, né? Porque já estava 17 dias vomitando. Aí eu falei pra enfermeira, não, eu não vou sair daqui. Ela falou, não, aí, aqui você não vai poder ficar. Você vai ter que ir. Eu falei, ele tá vomitando muito, eu tô com medo dele regurgitar. Não, pode deixar que a gente cuida. E eu tava com os seios muito grandes, com muito leite, tava empedrado. Daí eu entrei no quarto pra tirar o leite. Meu pai tava comigo lá em Cuiabá. Eu tava com uma prima, tava com uma amiga. E elas entraram nessa sala pra fazer esse procedimento nele. E eu tô ali tirando leite. Daí da hora que eu abri a porta, vi uma correria, um negócio assim, meu Deus do céu. Foi uma cena assim de novo. Aí o pessoal falou, correria doida. Eu fui lá, batia na porta. Eu falei, vocês abrem a porta? Não, não, calma, já foi, já passou. Aí uma médica da UTI só catou ele, passou. Falou, mãe, nós vamos levar seu filho. Ele quase morreu. Ele broncoaspirou. Ele vomitou e foi parar no pulmão. Foi uma correria. Nós quase perdemos diversas vezes. Sempre, foi por isso que eu falo, sempre Deus nos sustentou, porque nós tínhamos um chamado. Nós tínhamos um propósito para cumprir. E você quer contar a parte, meu bem, da missionária? Que foi a hora que a gente fez o nosso voto. Senão só eu estou falando aqui. E só antes dele eu fui lá conversar com vocês aquele dia, e você vê ele assim, uma criança normal, parece que não passou por tudo isso, não, né? Quem olha ele fala, não dá nem para acreditar que ele não tem 50% do intestino. Nossa. Porque E hoje ele come de tudo? Ele tem restrição com a alimentação? Olha, contrariando os médicos e os nutricionistas, ele come de tudo. Eles falavam que ele não ia poder comer. Nem coisa simples. Feijão, milho, pipoca, coisa simples. Um suco de laranja, um suco de... uma fruta, maracujá, que são coisas que ele gosta porque são ácidas. Sim. Não ia poder comer. Lactose, essas coisas também, era tudo... A comida dele era tudo restrita. A Monique comprava tudo... Extremamente restrito. Tudo separado, sabe? Entendo. E a gente fala que... É Deus, a gente só fala que é Deus e ele foi um... Eu até brinco, eu falo assim, ele foi o segundo Jesus na minha vida, que ele sofreu para me colocar nessa vida cristã e salvar o nosso casamento, porque nós vinhamos pela essa fase difícil do Guilherme e eu pensando, eu coloquei uma coisa na minha cabeça, igual eu sempre fui muito durão, sempre falei para você, que eu ia separar dela. Ela fazia um acompanhamento psicológico para saber como educar as crianças. Uma psicóloga que ela gosta desde criança, muito amiga dela e profissional muito boa. E ela pediu, falou, doutora Eva, como é que a gente faz para educar os filhos? Acompanhamento ali para educar os filhos corretamente. E aí ela falou um dia, meu bem, você tem que acompanhar o Guilherme até os 2 anos, porque ele tem que se identificar com você. E se identificar com o pai, né? Sim. E eu pensava na cabeça, rapaz, quando ele terá 2 anos, eu vou largar dessa mulher. Porque ele sabe que ele é homem, vai ser homem, eu vou pegar descendo, né? E aquele negócio na minha cabeça. Tu tinha esse pensamento? Tinha esse pensamento. E aí, né, deu uma melhorada ali, e aí foi onde que ela engravidou do Matheus. Aí, deu uma melhorada ali, foi só pra ela engravidar mesmo, porque Deus tinha um propósito na nossa vida. E aí começou as crises de novo. E eu falei, rapaz, eu esperei 2 anos, vou esperar mais 2 anos. Na hora que esse menino me tirar 2 anos, ele sabe que ele quer o largo dela. E continuou no propósito, entendeu? E aí, Thiago, ele veio com esse problema. E quando essa missionária foi que a Monique falou, ela foi pra lá, ela colocou a Monique dentro de um quarto e falou assim, o seu filho não tem problema, o problema tá em vocês dois, falou pra nós. Eu vejo essa criança sofrendo desde o ventre. Eu falei assim, o que essa mulher sabe que eu não sei? Ela falou assim, você faz um conselho, você quer salvar. Isso aí era poucos minutos antes da cirurgia do Matheus. Antes saiu o diagnóstico, tem a parte... Aí, ela trancou nós, falou, antes de fazer ir pro hospital, eu preciso conversar com vocês dois, vocês precisam fazer um concerto entre vocês dois e com Deus. Senão seu filho não vai sobreviver. Eu falei, meu Deus, e ela começou a falar umas coisas, eu falei, como é que essa mulher sabe minha vida? Não contei isso pra ninguém. Essa missionária daqui de Colorado? É de Cerejeiras. Não conhecia a gente, nunca nem viu a gente. Ela era da igreja da minha prima Bia. Bia foi uma pessoa, nossa, assim, maravilhosa, incrível na minha vida. Nessa parte que me deu muita força, porque quando você tá passando por uma dificuldade, um problema, uma palavra
positiva vir de Deus, nossa, te dá uma força, um ânimo, porque foram dias muito difíceis, muito difíceis. E ela era da igreja e a Bia pediu oração pra ela. E aí ela começou a sentir no coração, ela falou assim, não, eu preciso ir lá. Cara, ela abandonou a família dela aqui, deixou filho, marido, pegou um ônibus e foi lá em Cuiabá. Ela entrou dentro da UTI, orou pelo Mateus. E aí o doutor, ele tinha contado já pra minha mãe, pra mim ele não tinha me falado. O doutor Oswaldo, sempre, o doutor Oswaldo falou assim pra mim, mãe, nós vamos fazer o último exame. E se não for essa doença, o seu filho, por descarte, ele tem uma doença no cérebro, que existe essa doença, por descarte, não tem um exame, mas você faz tudo, não dá nada, é um problema no cérebro que não manda o comando para a comida passar. Porque tem as terminações nervosas, mas é o cérebro que comanda, né? E essa doença, a criança fica aqui no hospital até morrer. Nossa, que forte ouvir isso. Hein? E a gente vai fazer esse último exame, se a gente não achar... confirma o diagnóstico. Nossa Entendi. Senhora. E aí, por isso que a missionária falou, não, nós temos que fazer... Antes de sair o laudo do remédio... Meu filho foi curado. Antes de sair o resultado desse exame, chamou a gente no quarto, eu e o Jonathan, e falou isso que o Jonathan falou. E dali seus pensamentos mudaram todo. Começou a mudar. Começou a mudar. Começou a mudar, porque dali a gente saiu pro hospital, a gente fez um concerto, eu pedi perdão pra ela, pedi perdão pra Deus, que eu tinha aquele pensamento. E a gente já correu... Nosso nome no livro da vida, né? E aí eu já corri pro hospital, porque tava próximo da cirurgia, e o médico falou assim, eu vou entrar lá... Não, a gente terminou do quarto, ela chamou a gente, fez o concerto com Deus, nós fizemos um concerto entre nós, pedimos perdão, o telefone tocou, era o doutor. É o estenose hipertrófica do piloro, ele vai operar agora, vem pra cá agora. Então, meu filho foi curado. Nossa. Porque nós já tínhamos feito todos os exames. Uma simples ultrassom tinha visto. Tinha visto. E não esqueço o nome dela, a doutora Chandra. É a médica mais famosa ali do centro-oeste de exames de ultrassom. E ela não viu. O que é a estenose hipertrófica do piloro que ele teve ali? Ali na parte entre o intestino, o estômago e o intestino, chama piloro, e aí simplesmente cresce uma carne e tampa. Então, ela ia ver a luz do intestino e do estômago, e aí cresceu uma carne. Como que ela não viu ultrassom? Ela falou pra nós que esse probleminha ela conseguia ver pela ultrassom. E aí foi o primeiro exame que ele fez quando chegou lá. Não, na ultrassom da Monique, você entendeu? Ela conseguia ver quando a Monique estava grávida, na ultrassom da Monique ela já conseguia ver esse problema. E nem depois que ele nasceu, ele não conseguiu ver. Então, precisava que vocês passassem por esse concerto. Meu filho foi curado, ele tinha aquele diagnóstico da doença, porque nós tínhamos chamado, a missionária sentiu, se dispôs a Deus. Sim. Porque esse Deus é amor. Quem queria sair, largar sua filha, seu trabalho, ir lá, viajar 900 quilômetros para orar por uma criança, e orar por uma família, por um casal e voltar. E Tiago, essa nossa história que Deus tem para nós, e quando o médico fez a cirurgia, que ele operou, que ele saiu lá com um sorrisão, mostrou as fotos para nós, ele falou assim, agora seu filho vai para casa, vai se recuperar. Ele falou, com 2 anos ele vai fazer uma cirurgia de reversão, ele vai poder fazer cocô. E eu vendo na minha cabeça assim, o mesmo 2 anos que ele separar, o mesmo 2 anos que Deus tinha um propósito para nós. Cara, que forte ouvir isso. Do mesmo jeito que eu falei que 2 anos separar, mas falando daqui 2 anos ele vai fazer cirurgia e vai começar a fazer cocô normal. Entendi. E aí a nossa vida começou a mudar, o nosso relacionamento começou a mudar, o meu pensamento como pai começou a mudar, aí a gente começou a ir mais à igreja, começou a se dedicar mais a Deus, e as coisas só foi... Nós nos batizamos, né? Nos batizamos. Sim, aí foi aí que começou a vida cristã de vocês. Isso. Né? Vocês eram... Iniciamos. Sim, vocês eram de uma determinada denominação, e com isso que aconteceu, vocês mudaram, talvez? A gente mudou também muito, assim, Thiago, porque quando a gente tá passando por essa dificuldade, essa igreja que hoje a gente vai, ela começou a fazer campanha de oração pelo meu filho, sem mesmo a gente nem fazer parte dessa igreja, assim, entendeu? Pessoas dessa igreja foram orar por nosso filho lá no hospital, tanto em Vilhena quanto em Cuiabá. Eles mandavam orações, louvores para nós, muitas pessoas se reuniam, faziam oração e jejum pela vida dele. E eu falei, então esse povo tem algo diferente. Sim. A cidade inteira orou por nós, mas eles nos acolheram mesmo a gente nem
lá frequentava. E qual igreja? Pode falar, qual a igreja que é? Igreja Batista Nacional. Igreja Batista Nacional. É lá na FAEC. Quem que é o pastor lá? É o pastor Maurício. Pastor Maurício. Bacana, bacana. Uma benção também. E aí a gente começou Na época não era o pastor Maurício, né? Não, na época não. Hoje o atual é o pastor Maurício. Na época era o pastor Fábio. Sim. E aí a gente veio para casa e começou a mudar a nossa história, você entendeu? Os cuidados com a Monica. E eu comecei a enxergar ela de outra forma. Como mãe, como mulher guerreira. Porque tudo que ela passou lá em Cuiabá, em Vilhena, nessas correrias, eu não teria força para suportar, você entendeu? Uhum. E eu comecei a ver ela com outros olhos. E aí eu falei, nossa, que mulher forte que eu tenho, que mulher guerreira que eu tenho, então eu tenho que... Sim. E aí eu fui... Valorizar isso. Valorizar isso. E Deus foi colocando isso no nosso coração, o nosso relacionamento foi mudando, a gente foi criando força, foi criando maturidade, você entendeu? Eu vi a dificuldade nas trocas da bolsinha, porque às vezes ela trocava a bolsinha aqui, que já demorava, era quase meia hora para trocar uma bolsinha, porque tinha que colar ali. Era umas 2 horas, meu bem. É, né? E aí ela ficava ali, não trabalhava mais, porque não tinha como. O Matheus necessitava de muito cuidado. E às vezes ela demorava 2 horas para colar a bolsinha, ele brincava com 10 minutos, a bolsinha descolava de novo. Aí começava todo o processo. Entendo. E como é que você interte uma criança 2 horas deitadinha ali, É muito você complicado. colar uma bolsinha, entendeu? Ele queria brincar, ele queria sair. Aquele líquido que sai ali, ele não passou pelo intestino, porque assim, o líquido sai, o nosso bolo alimentar sai do estômago extremamente ácido, né? O pH do estômago aí, salvo engano, é 3,5, 2,5, é bem ácido. E aí, ele não passava pelo intestino, né? Pra poder neutralizar. Então, aquilo lá queimava ali. Nossa. Então, eu tinha um cuidado ali. E outra, o intestino dele estava exposto, né? Então, era um cuidado, uma responsabilidade tremenda. Eu falava, meu Deus, responsabilidade por uma vida, assim, de uma forma muito peculiar. Muito detalhezinho. Muito. A doença em si, eu acho que a parte mais difícil foi cuidar do estômago. Que é o intestino, era o intestino costurado ali. Porque saiu o tempo todo. O tempo todo saiu conteúdo ali. E o hospital não me preparou para ver aquilo. Simplesmente, o dia que ele recebeu alta pela primeira vez, eu não queria levar ele para casa porque eu tinha medo de cuidar daquilo. Tinha medo de tocar aquilo ali. Porque se eu tocava, sangrava. É o intestino tá costurado ali. É o intestino, né? E eu não tive nem o psicólogo, nem nada. Tipo, soltou na mão, vai. Aí me deram alta na sexta e só na segunda-feira eu ia receber uma orientação de uma enfermeira estomoterapeuta, especialista no negócio. Eu falo, gente, o que eu vou fazer esse final de semana com esse menino? Tinha muito medo. Mas Deus capacita, né? Sim. E só para a gente falar da Angelina, né, que é a caçula, né? Mesmo diante dessas dificuldades todas que vocês tiveram com o Matheus, vocês ainda pensaram em ter mais uma? Foi um número proposital de ter 3 filhos? Ou vocês querem ter mais? Não, na verdade, foi assim. Eu sempre tive vontade de ter 3. Uhum. Sempre tivemos vontade de ter uma família grande. Mas com a chegada do Matheus, a gente mudou. Nós tínhamos decidido em não ter mais. Uhum. Não ter mais. Nós nos cuidávamos. E aí eu tava com a cirurgia marcada de reversão. A cirurgia de reversão do Matheus foi outro propósito de Deus, né? Eu busquei um dos melhores especialistas em São Paulo e ele me falou tanta coisa triste da reversão, porque é uma cirurgia muito delicada. Ele corria o risco de ficar com incontinência fecal, urinária, disfunção erétil, e aí fora o risco de vida. E aí eu falei, Deus, se for para passar por isso, eu não quero. Ele vai continuar com bolsinha. E comecei a colocar na mão de Deus e orar. Falei, porque eu tinha muito medo, imagina. Um homem com esses problemas, mas jamais, não ia fazer. Tinha desistido da cirurgia. Tá. E aí foi que, entrei em propósito de jejum e oração, nem podia nem falar. Reversão, o nome da cirurgia chama reversão intestinal. Ele tira o intestino que está costurado ali, liga ali na parte do reto e ia ter uma vida normal, de uma criança que evacua normal, né? Tá. Mas ia passar por muitas coisas, né? E aí Deus colocou uma família que tinha feito a cirurgia, tinha dado tudo certo. E aí comecei a conversar com essa família. Então que eu conheci o Hospital do Pequeno Príncipe e o Dr. Silvio. Aí a gente começou a conversar. E aí eu peguei e perguntei pro doutor assim, esse Dr. Silvio, ele já é um homem muito experiente. Eu não sei bem a idade dele, mas foi na época da pandemia que a gente operou. Mas eu acredito que deve ter mais de 70 anos. É um médico, assim, e eu falei pra ele assim, doutor, se fosse o seu filho, o senhor operaria?
Ele me respondeu assim, vou devolver essa pergunta para você. Você acha que o seu filho é mais feliz com a bolsinha ou sem a bolsinha? Jogando bola com bolsinha ou sem bolsinha? Indo na natação, na piscina com bolsinha ou sem bolsinha? Falar assim que a bolsinha impede, né? E a gente tem aí casos, até o Luciano Zafir passou pelo problema da pandemia, e aí ele teve problema no intestino e tal. Não impede de fazer quase nada, mas tem umas limitações. Entendo. Com essa conversa, com isso tudo, nossa, isso acalmou meu coração. Eu falei, coisas de Deus acalmam o nosso coração, né? Coisas de Deus traz paz. E aí foi que eu tomei a decisão de fazer. Na época, só eu fiquei decidida. Jonathan ainda não tinha, minha mãe não podia nem falar. Meu pai também ficou assim, mas eu falei, não, as coisas de Deus traz paz. Eu tô confiante, eu vou fazer a cirurgia. E aí, quando eu marquei a cirurgia, eu descobri que eu tava grávida da Angelina. Eu falei assim, a Angelina, ela foi um desejo do meu coração. Eu tinha muita vontade de ter outro filho. Não porque eu queria menina nem nada. Eu queria ter outro filho. Porque foi tão sofrido, foi tão amargo a maternidade com o Matheus, porque eu vivia, assim, em constante tensão. Era muito difícil. Então, eu queria ter outro filho para curtir. Mas eu nunca falei para ninguém. Só Deus sabia o meu desejo no meu coração, porque Deus conhece profundamente o nosso coração. E aí eu marquei a cirurgia, caminhando para os exames e tal, enfim, se preocupando com a cirurgia, porque eu sabia que tem um cuidado aí de 6 a 2 anos, o pós-cirúrgico dessa cirurgia. E aí descobri que estava grávida. Aí veio um choro, né? Um choro de uma mistura de meio que inconsequente. Falei, poxa, vou pôr outro filho para sofrer no mundo. Mas você ficou com medo de ter algum tipo de... Na hora do positivo, fiquei. Mas aí Deus começou a falar comigo. Você já sabe cuidar de uma criança. Se vier com o mesmo problema, você sabe a quem buscar. Entendi. Você já sabe cuidar. Daí eu cheguei... No mesmo dia, eu descobri, estava lá na loja de cerejeiras, na época eu ainda tinha Cacau Show. E aí eu contei para ele, daí eu falei, amor, vamos entrar em propósito de jejum e oração, vamos fazer um voto. E aí foi que a gente fez o voto. Nós não vamos descobrir o que é o bebê, porque o que importa é que Deus manda a gente com saúde, para ele, pra gente com saúde. E isso acalmou meu coração. Eu nunca mais pensei nisso. Desde esse voto, que foi o mesmo dia da descoberta, eu já acalmou meu coração. Aí, eu falei, a cirurgia já está marcada mesmo, vai ser mais difícil cuidar de outro bebê depois, então vamos continuar com o projeto. E a Angelina, aí daí no parto nós descobrimos que era uma menina e ela veio perfeita para a honra e glória do Senhor Jesus. Que maravilha. Ela evacuou no colo do doutor. O doutor tirou ela da minha barriga, né? Foi parto normal. Sim. O pediatra, o doutor Eric, pegou ela, já evacuou ali. E é uma menina 100% saudável. 100% saudável. Como o Jonathan até lembrou, ela com 6 meses, ela já usava o piniquinho. 6 meses. Nossa, que maravilha. Nem não usava a fralda. Qual que é a idade dos 3? O Guilherme tem? Guilherme tem 7, Matheus tem 5 e a Angelina tem 2. Sim. E vocês pretendem ter mais filhos? A pergunta. Da nossa vontade, não. Não, nós encerramos. Nós encerramos. Sabe, é uma história bem emocionante, assim, de você... Você para saber... Quem vai assistir a gente, com certeza, vai ver do começo ao fim, porque é algo bem emocionante e um propósito de Deus mesmo o que aconteceu, né? Você vê que... Eu falo até... A gente passou por esse processo, o Matheus, a recuperação dele, ele evacuava quantas vezes por dia? No início da cirurgia, era umas 60 vezes. Imagina uma criança fazer cocô 60 vezes por dia, então o bumbum dele ia na carne viva. Nossa. E os cuidados e aquilo, a alimentação restrita. Só que a gente tinha no nosso coração, porque a mulher falou assim, quando Deus faz a obra, ele faz a obra por completo. E ele não ia poder comer nada de leite, lactose, essas coisas, a comida dele era bem restrita e tudo isso. E o pai da Monique, ele foi padeiro e ele faz uns pão de queijo muito bom, uns bolos, uns trem muito gostosos. E ele faz um pão de queijo frito que todo mundo gosta. E a gente ia muito pra fazenda, fazendo que eu tinha ali no Cerrado, a gente ia muito pra fim de semana. E eles iam pra lá no domingo e faziam esse pão de queijo. E ele não podia comer nada daquilo. E as crianças tudo adoram. Quando o Jair fazia pão de queijo, as crianças reuniam em volta dele e todo comia. E ele não podia comer. Nossa. E aí um dia Deus falou no meu coração bem lá, Deus falou assim, dá um pão de queijo pra esse menino. Bem na hora, assim. Eu senti, eu falei pra Monique, meu bem, você trouxe o remédio, Matheus? Eu falei, ela falou, trouxe. Eu falei, vou dar um pão de queijo pra ele. Ela falou, não, ele vai passar mal. Eu falei, vamos dar, porque Deus quando faz, ele faz por completo. Eu falei, não, o médico falou que ele nunca ia poder comer essas coisas. Aí eu falei, vou dar. Deve passar mal, nem dar um remédio pra ele. E eu entreguei um pão de queijo pra ele, rapaz. E ele dá uma mordida naquele pão de queijo, ele saiu correndo assim, ó, no terreiro assim. E já comiu, que eu tenho uma vontade, e falou assim... Quebrou no meio e deu metade de comida, né?
Aí eu conversei com ele, falei, filho, se você sentir qualquer coisa, você fala com a mamãe, porque podia dar Sim. infinidade de sintomas. Você me avisa, porque se você sentir alguma coisa. Aí, fala o que ele falou. E aí ele comeu lá, nem tinha mastigado aqui, não tinha nem chegado no intestino dele ainda. E ele falou, pai, e eu comi e não passei mal, eu quero mais. Nossa. E eu falei, toma aí, meu filho, vai comer esse trem aí. E aí ele deu outra volta e falou, pai, eu quero mais. Eu falei, e a Monique com os olhos estavam, eu falei, vai comer. E ele comeu, brincou. A tarde toda, não passou mal. A partir daquele dia, eu comprei uma vaca de leite e coloquei ele pra mamar na vaca de leite. Porque o nosso Deus, ele é bom demais, você entendeu? Sim, fez por completo. Fez por completo. Hoje ele bebe leite, hoje ele faz... O médico falou que leite não toma nada. E hoje ele come de tudo. De tudo. É uma criança normal, o médico nem acredita. Sim. O médico fala, é um milagre de Deus. E a gente sabe que é um milagre de Deus que fez na nossa vida. Sim. E com essa vinda, ele restaurou nosso casamento, a gente Sim. começou a servir a Deus, a participar, a igreja, a ajudar pessoas, ajudar a casais, abrir uma célula na nossa casa, está sendo uma benção. E foi uma mudança drástica na nossa vida, assim, entendeu? Foi. Mas para melhor. Sim. Hoje, de 100%, eu e a Monique vive 99,5% Sei. bem. Que maravilha de Você Deus. entendeu? Os nossos filhos são saudáveis. A Angelina é uma... Mudamos a forma de nós nos relacionarmos, mudamos a forma... O que a gente ouve, do que a gente se alimenta, como a gente se veste, os lugares que a gente frequenta, assim. Mas uma linda história. Parabéns por vocês terem passado por tudo isso e ter dado a volta por cima, né? Com garra. E, mudando de assunto, você falou de comer. A gente tem até um comes aqui, ó. Que o pessoal lá do Sabor e Prosa mandou pra gente, o Roberto. Não sei se vocês comem salgado, assim, essas coisas? A gente não come muito fritura, não, mas eu Ó. vou comer um pedaço pra... Olha só, mandou um salgadinho pra gente. Mandou quibe, coxinha, Roberto, pastel. conheço o Roberto. Isso, eu quero mandar... gente Roberto, muito- obrigado aí pela parceria, tá bom? Roberto lá da Sabor e Prosa mandou pra gente a água, também o refrigerante que tá ali. E também os salgadinhos aqui. Vocês podem comer, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Obrigado, Roberto. E você que quer encomendar o centro de salgado, refrigerante, água, é só entrar em contato com o número que tá passando na tela aí, em algum lugar. E o Instagram, que você vai... fazer o seu pedido e receber na tua casa, tá? E lembrando que o Roberto pediu para avisar que a partir de segunda-feira vai começar a servir marmita também, tá bom? De segunda a domingo, tá bom? Para almoço. Então, já sabe, bateu aquela fome, não deu tempo de fazer comida, só entrar em contato lá com o Sabor e Prosa, que você vai ter a melhor comida. Como diz o bordão dele, só o luxo. Tá bom? Obrigado, Roberto, mais uma vez. E parabenizar aí, que tá uma delícia aqui. Tá uma delícia? Uma delícia, Roberto. Que bom, então. Só antes da gente ir para outro assunto, eu preciso fazer um merchan aqui. De novo lá da Ótica LD Joias. Olha só, a Ótica LD Joias oferece o que há de melhor em armações e lentes de grau. Conta com consultoras especializadas para atender e ainda tem laboratório próprio, tá? De montagem. Dependendo aí da sua consulta, da sua receita, na verdade, seus óculos ficam prontos em 30 minutos. É muito rápido, né? Então, olha só, passe na LD Joias, na Ótica LD Joias, se você precisar de óculos de grau, joias, óculos escuros, relógios, copos, enfim, uma infinidade de produtos que vai com certeza te atender em algum caso, tá bom? E a Ótica LD Joias fica ali na Rua Potiguara, 3514, e também lá em Cerejeiras, na Avenida Integração Nacional, 1211. Um forte abraço a toda a equipe, a Laude e a Manuelina e todas as meninas que fazem parte lá da Óticas LD Joias, que eu não me recordo agora o nome, mas um forte abraço para vocês e obrigado por essa parceria, tá bom? Voltando aqui ao nosso papo, a gente vai entrar em outro assunto agora, que é o empreendimento de vocês, né? A gente tem bastante, tem tempo ainda aí, né, o nosso produtor, tranquilo? Então, beleza. Se vocês estiverem com pressa para fazer alguma coisa... Não, estamos tranquilo, Tá estamos tranquilo? de boa. Como A diz a babá Angelina, tá de boa. com as crianças? A babá tá com as crianças, então tá nossa bom. rede de apoio tá lá. Que bom, maravilha. Então, a gente agora vai falar
sobre os empreendedorismo de vocês. A Monique é proprietária da farmácia, do Dr. Shape. A farmácia é do meu pai. É do seu pai, a trabalhamos farmácia. juntos. Sim, aham, sim. E você a Dr. tem, Shape. e você tem a Dr. Shape que é sua, Uhum. sim? E o Jonathan, ele é pecuarista ainda, Jonathan? Aquarista. Pecuarista, né? E o começo ali, a gente vai falar do seu começo também, do dela. Mas como que é essa dificuldade e as facilidades também de ser empreendedor aqui em Colorado ou em qualquer outro lugar? Assim, como que você lida com essas dificuldades e facilidades que tem? Eu venho de uma família que são empreendedores, Sim, né? sim, isso. A Ultra Popular, ela tem qualidade Jamar. Esse ano nós vamos completar 42 anos em Colorado. Sim, só lembrando, voltando aqui mais um pouco, você é filha de 2 pioneiros praticamente daqui. Isso. Né? Isso que eu ia falar. Seus pais sempre tiveram comércios. Sempre, aham. Então você já cresceu dentro desse ambiente de empreendedores, né? Sim. Empreendedorismo. Sim. Meus pais sempre foram muito desbravadores, corajosos, assim. Nunca teve... Até brinco que herdei muito isso deles, né? Tudo que pega, eles enfrentam, encara, né? Entendo. Minha mãe, principalmente, aí lida com vários ramos, né? Sim. Lida com vários ramos. E eu me lembro, eu comecei muito pequenininha, né? Eu sempre fui muito boa de matemática, eu até brinco que eu conto essa história, Uhum. que eu me lembro que eu não alcançava a caixa registradora, mas eu trabalhava no caixa. Ajudava já meus pais. Eu sempre trabalhei mais com a minha mãe, porque com minha mãe sempre teve mais coisa, eu sempre Sim. ajudei mais ela. Mas eu sempre tive vontade em fazer algo na área da saúde, então me formei em farmácia e trabalhei. Aí, quando eu voltei da faculdade, comecei a trabalhar com meu pai. E depois, mais pra frente, eu descobri que eu tenho mais a personalidade. Porque eu tenho mais a personalidade do meu pai. Mais a personalidade do meu pai do que com a minha mãe, então por isso eu fui para a área da saúde. Enfim, quando a gente conversa com outros empresários na cidade, sempre é a mão de obra. Mão de obra. Sempre é mão de obra. Mas eu falo que aí é oportunidade. Acontece que a gente não para. A gente na correria, apagando incêndio e coisa e outra. E eu, como os 3 filhos, então ainda demanda bastante de mim. Mas eu vejo como uma grande oportunidade a mão de obra, porque nós temos que investir nos nossos colaboradores. O que a maioria das empresas querem é pegar as pessoas prontas. Entendo. E eu já acho melhor, né? Posso usar essa palavra. Eu acredito que é melhor você pega uma pessoa e você pode moldar ela. Entendeu? E hoje tem muito conteúdo para você treinar uma pessoa, Sim. né? A internet está cheio. Não só na internet, mas também presencialmente, obviamente. Né? E assim, só te cortando, não querendo te cortar, mas já te cortando, o grupo de vocês, acho que é um grupo, né? Tem quantas empresas na cidade hoje? Nós temos loja, tem comércios aqui, nós temos em Cerejeiros Sim. também. Mas eu vou fazer as contas aqui rapidinho, porque hoje não tem mais esse número de cor, não. Mas são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só aqui em Colorado são 9. Nós temos... 9 em Colorado? 9. Nossa. Emprega muita gente. Vocês têm mais ou menos a base de quantos funcionários vocês têm? Olha, quantos colaboradores? Uma vez a gente fez um levantamento aí, porque a gente acaba pegando... tem a loja em Cerejeiras, né? Sim. E também tem a fazenda da minha mãe. Então, eu me lembro mais ou menos esse número, que passava de 200 funcionários. 200 funcionários. Mais ou menos Isso gera uma economia bem, né? Sim. Mas faz tempo que a gente atualizou esse número, não tenho mais certeza. Assim, eu não consigo ajudar em tudo, ter a informação de tudo. Eu fico mais ali na Ultra Sim. e na Dr. Shape. Então você gerencia a Dr. Shape e a Ultra? E a Ultra, sim. Entendo. Sim. Na Ultra eu tô com meu pai, né? Sim. Meu pai que é o fundador, o diretor. E eu vim para complementar, para somar. Sim. E aí a gente estamos juntos ali. E a maior dificuldade, então, na tua visão, é a mão de obra? Eu acredito que sim. Porque, assim, o que muitas vezes a gente vê, assim, eu vou treinar uma pessoa e daí ela vai embora, Entendo, né? sim. Mas aí você tem que entender que você a partir do momento que você passou a treinar e desenvolver uma pessoa, ela vai estar contribuindo mais contigo ali, no período que ela tá ali, né? Sim. E eu vejo, assim,
você tem que dar o seu melhor ali. Né? Se dedicar. E funcionário, colaborador, como vocês têm a norma de vocês trabalharem, a forma também, é fácil encontrar pessoas que queiram trabalhar? Porque hoje em dia, às vezes, você vê que muita gente quer dinheiro, mas não quer trabalhar, né? Eu sempre ouço isso, né? É fácil trabalhar com a equipe dela é bom, então, eu me interesso. Você vê isso e tem uma dificuldade, tem uma facilidade por ser pessoas tão conhecidas e com uma forma tão antiga de trabalhar, eu digo, há muito tempo, né? Tem essa facilidade de encontrar funcionário ou não? Olha, depende do cargo. Depende do cargo, né? Depende do cargo. Por exemplo, eu encaro como tudo um aprendizado, mas né, não é todo mundo que vem assim. Mas trabalhar hoje no balcão de uma farmácia e até da Dr. Shape é uma profissão. Porque você tem que entender e conhecer dos medicamentos. E ali na Dr. Shape você tem que conhecer suplementos, você tem que saber de princípio ativo, você tem que saber o nome, para que serve. Por mais que não indique, por mais você tá ali para orientar. Porque os meus colaboradores ali, os balconistas, que eles estão à frente com o cliente. Tá. Entendeu? Então, depende do cargo. Para chegar, para capacitar, para ser um balconista ali, para poder ler receituário, enfim, leva um tempo. E não é todo mundo que tem paciência e esperar ter o retorno, né? Hoje o ser humano, ele quer tudo para ontem. E tudo leva tempo. Apesar que fala assim, eu já trabalhei no caixa, eu já trabalhei no administrativo, mas cada empresa tem o seu jeito. E nós estamos inseridos, nós fazemos parte de não é uma franquia, é uma associação de farmacêuticos que é a maior do Brasil, que é a Farmarcas. Entendi. A Ultra Popular está inserido na maior rede de farmácias do país. Sim. Então, a gente tem normas a seguir. Entendi. É uma franquia? Não é uma franquia, não. Bom. A Dr. Shape, sim, é uma Dr. franquia. Lá é uma rede de associativismo. Tá, entendi. Uma associação. Tá. E voltando aqui pro Jonathan. Jonathan, como foi que eu conheci você ali no bairro Santa Luzia? Como a gente... Não sei se com você a gente zoava na rua, mas com o seu irmão eu lembro que a gente fazia isso. Eu zoava, que eu digo no sentido de brincar na rua, tá, gente? Não é botar fogo na cidade, não, que nem tá acontecendo aí, não. De repente você sumiu, apareceu de novo. E como que surgiu essa veia empreendedora de ser um pecuarista? Como que você saiu do A pro Z, assim? Como que surgiu essa vontade ou necessidade que seja? Eu faço a mesma pergunta também para você, a dificuldade e as facilidades de ser um pecuarista. Eu creio que com tudo que acontece no mundo agro hoje, eu creio que tem muitas dificuldades. Muito. Eu comecei, Thiago, igual você falou, a gente morava aqui no bairro e meu irmão sempre trabalhou com loja de tapeçaria de carro, essas coisas. Meu irmão, ele voltou dos Estados Unidos, eu era muito novo ainda, eu era menor na época, eu nunca tinha trabalhado, aí ele montou uma tapeçaria. Sim. E eu comecei a trabalhar com ele e eu aprendi. E eu tomei a frente da tapeçaria e ele não gostou muito do Brasil, ele não se adaptou aqui. Entendo. Na volta dele. E ele falou, cara, eu vou deixar essa loja para você e você toma conta aí e você vai me pagando conforme você vai girando aí. E ele foi embora e deixou na minha mão, e eu muito novo e comecei a trabalhar. E aí eu fui nesse intervalo, foi onde que eu conheci a Monique, sabe? E a mãe dela, aí a gente eu comecei a pegar uma amizade com a mãe dela, e a mãe dela me contaminou com esse empreendedorismo dela. E aí ela tinha aquela loja lá que hoje é da Bárbara, o ateliê lá era o ateliê da Marli. Ela falou, Jonathan, você costura bem, eu tô precisando de mão de obra, vou montar uma fábrica de camiseta nós dois, e você vai treinar umas mulheres na costura. Eu costurava, né? Fazia de tudo, fazia capa de banca, fazia capacete, eu fazia o que vinha, eu costurava e fazia. Você aprendeu como fazer isso? Com meus irmãos. Com seus irmãos. Fazendo sofá. Entendi. E aí a Marli falou, então vamos arrumar umas costureiras. Ela arrumou, na época, 17 mulheres, e eu trabalhava até 6 horas ali na tapeçaria, das 6 às 8 eu pulava lá pro ateliê e treinava essas mulheres a costurar. Sim. E eu comecei a treinar elas e ela falou, Jonathan, arruma uma marca, vamos colocar uma marca de roupa aí, escolhe. Eu coloquei na época, as minhas camisetas que a gente fazia, era Formei o nome, para homens no caso, né? Assim, e a gente começou a fazer essas camisetas e vender nas lojas dela. Ela falou, vamos vender no estado e tal. E aí ela viu o meu trabalho ali no sofá e tudo, ela falou, Jonathan, eu tenho esse prédio aqui que hoje é a Casa Costura, antigamente era Itamóvel, vamos montar uma loja boa de sofá aqui, que eu tenho espaço, vamos montar um showroom. Eu lembro. Eu pego das coisas da Casa da Costura e trago pra cá, que era enxoval, decoração, e vou montar uma loja. Eu falei, show de bola. Aí eu
treinando essa mulher lá, a fábrica rodando, e eu já comecei a fabricar sofá um pouco com uma qualidade melhor, um sofá mais requentado, Sim. e com aqueles tapetes para vender, e ali foi fluindo. E aí meu irmão mandou um dia e falou, John, vamos mexer com gado. E a gente comprou umas novilhas, eu fiz um arrendamento. Trabalhando aqui, cuidando ali, e a gente girou esse gado e eu comprei uma terra pequena. Uma terra pequena e fui tocando e fiz rolo numa terra maior, e meu irmão mandando dinheiro de lá, eu trabalhando aqui, somando os dois, e a gente foi aumentando. Trocava uma, pegava uma maior. Trocava uma, pegava uma maior. E eu comecei nesse ramo da pecuária. Aí a Marli falou, John, eu tô com um problema no sítio, o sítio não dá renda, ainda você tem que inventar alguma coisa. E foi onde que ela falou assim, vamos trabalhar junto na fazenda também? Eu falei, vamos. A gente decidiu montar um confinamento daí. Confinamento. Um confinamento. Aí a gente começou a plantar silagem e produzir milho, e aquilo aí foi crescendo, aí a gente já começou a plantar lavoura, e aí eu já havia necessidade de ter máquina, e como comprei umas máquinas, aí na hora que eu vi eu tava embolado. E nesse ano eu comecei eu falei, eu vou fechar a loja, vou parar com a loja, porque Sim, não dava conta. Não dava conta. O seu E irmão já tinha ido para os Estados Unidos, meu irmão Érico. tá Ele trabalhava com você lá, né? Ele trabalhava comigo. Aí eu creio que ele indo embora dificultou mais ainda para você. Isso, dificultou mais ainda. Eu fiquei sozinho, com esse monte de compromisso. Entendi. E eu falei, Marli, vamos fechar a loja, porque o negócio do sítio cresceu demais e lá é maior que aqui. Tava dando mais dinheiro. Nossa renda era melhor lá e Sim. o capital envolvido era maior também. Né? Uhum. Então eu não dava conta aí. Aí ela falou, então vamos fechar. Aí foi onde que eu fechei Entendi. a loja ali. E ela falou, eu vou reformar isso aqui e vou passar a casa da costura pra cá. Eu falei, não, beleza. E a gente foi pra pecuária. Da pecuária ali, começou a comprar um maquinário para plantar a silagem pro boi, o milho pro boi, e comprar uma colheitadeira, e a gente viu um espaço de plantar soja. Porque tinha um maquinário, tinha plantadeira, tinha colheitadeira, tinha tudo. Vamos aproveitar esse maquinário. Sim. E aí a gente foi expandindo. Foi expandindo. Aí eu precisava de máquinas para fazer de estoca, fazer dreno, essas coisas. Eu falei, vou comprar máquina. Aí eu entrei pro ramo da máquina. Comprei PC, comprei pá carregadeira, comprei esteira. Tu investiu mesmo no negócio. E caminhão prancha, e foi aonde que... Seu irmão já estava aqui. Aí meu irmão veio. Sim. Não o Hélio, o outro. O que é sócio comigo, Sim, que é o Sérgio hoje. Sim. E aí ele veio e a gente começou a trabalhar junto. Ele começou a somar aqui, a me ajudar, e plantando. Só que o mercado hoje, ele ficou muito inseguro, muito incerto, né? E aí a gente falou assim, e a correria estava grande, e ele achou que ele ia chegar no Brasil e ia ter uma vida mais tranquila. Acabou que ele estava trabalhando mais que nos Estados Unidos. Porque nós tinha muita coisa para tomar conta, e muito trabalho. Aí ele falou, cara, eu não tô dando conta não. Vamos parar com esse trem? Aí eu falei, mas como é que para? Ele falou assim, não, eu não dou conta não. Ele falou, tô pior que nos Estados Unidos. E eu vim pra cá pra ter paz e não tô vendo nem meus meninos. Porque ia pra fazenda de manhã e voltava só de noite, tarde, plantando, e máquina, esses trem. Às vezes ia dar assistência em máquina fora aí, e ficava muito tarde. Eu falei, você que sabe, nós somos sócios. Aí a gente colocou. Eu falo que Deus é tão bom na minha vida que a crise que nós estamos passando, tanto na pecuária, quanto na agricultura, quanto no comércio, Deus é tão bom que eu fiz um compromisso com Deus, e eu comecei a fazer um compromisso com Deus na igreja. Eu falei, rapaz, eu tenho... E eu senti isso no meu coração, que eu tenho que me dedicar à igreja, me dedicar à minha família, eu tenho que ensinar meus filhos, eu tenho que cuidar mais da minha esposa, porque eu saía de manhã e meus meninos estavam dormindo. Eu chegava, meus meninos estavam dormindo. Eu falei, meu Deus, que vida é essa? Correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de trabalho. E aí Deus vinha colocando aquilo no meu coração. E quando meu irmão falou isso, eu não pensei duas vezes. Eu falei, vamos desfazer desse trem? E eu firmei um compromisso com Deus. Eu falei, meu Deus, se eu me desfazer dessas coisas, eu vou me dedicar à obra do Senhor. Eu vou ajudar pessoas, vou abrir uma célula na minha casa, eu vou cuidar mais da minha família, eu vou fazer um devocional com os meus filhos, eu vou me dedicar mais a eles, vou aproveitar eles, levar eles pro judô, levar na escola, buscar essas coisas. Rapaz, e dentro de 15 dias eu consegui me desfazer de tudo que eu tinha. É mesmo, cara? Vendi 3 terras que eu tinha, máquinas, trator, plantadeira, o que eu tinha, eu consegui vender. Uma fazenda eu vendi ela de porteira fechada, com tudo. E todo mundo ficou assim assustado, porque numa crise dessa não se vende. Aí o que eu falei? Então é Deus. Deus quer que eu faça o quê? Que eu me dedique à obra dele, né? Sim. Para vender. E eu vendi num preço bom ainda. Que hoje as coisas caiu, quem tá no ramo sabe que o preço de terra tá voltando, o gado não tá com aquele preço, milho, soja, tudo caiu muito. Foi que ano que você vendeu? Foi agora, tem o quê? Uns 4, 5 meses, meu bem? Isso aí. Sim, já foi esse ano. Esse ano. Já foi nesse novo... Tá, entendi. Sim. Essa nova gestão. E aí eu falo pra Monique assim, eu falei, é Deus. E como Deus conhece o seu coração, e eu sempre, todos os compromissos que eu fiz com Deus, eu cumpri. Até eu tomava uma cerveja, eu bebia,
E quando o meu filho passou pra dificuldade, eu fiz um compromisso com Deus. Eu falei, se o meu filho for curado também, eu falei, nunca mais eu relo uma gota de álcool na minha boca. E assim foi. Você entendeu? Então, Deus conhecia meu coração. Ele sabia, falou assim, se eu ajudar esse menino, ele vai me honrar. Sim, ele sabia da tua verdade. Ele sabia da minha verdade. E foi onde que eu fui. Eu falei, Deus, se for da sua vontade eu vender tudo minhas coisas, o Senhor prepara. E aí eu vou servir, eu vou ajudar pessoas. E foi onde que aconteceu. E dentro de 15 dias, apareceu 3 pessoas, 4, que comprou minhas coisas. E aí tu se desfez de tudo? Desfez de tudo. E hoje tu tem uma renda do que, assim? Eu tenho umas parcelas da terra para receber, eu tenho dinheiro aplicado, entendeu? E se a gente for ver bem hoje, a gente ganha, eu tô ganhando mais dinheiro que quando eu trabalhava mais. Entendo. Porque hoje o comércio, a Monique sabe, ela trabalha no comércio, e quem está ouvindo a gente aí sabe, os pecuaristas, os agricultores, sabe da dificuldade que nós estamos passando. Sim. A crise é muito grande, você entendeu? Por preço de insumo e o preço de milho e de boi, que a arroba está baixo, os insumos estão caros. Então, hoje eu ganho mais dinheiro do que quando eu trabalhava mais. Entendo. E hoje eu até brinco, hoje eu consigo dormir um sono depois do almoço. Geralmente, de vez em quando a Monique chega lá, coisa que eu tinha vergonha de fazer, que era dormir um sono depois do almoço. Hoje eu durmo um sono depois do almoço. Entendi. Hoje eu busco meu menino no judô, hoje eu levo ele na escola. Tu é mais presente com a família, né? Presente com a família. Hoje eu estudo um pouco mais, eu falo que eu estudo ela. Eu estudo um pouco mais a Monique pra gente poder viver um pouco melhor, pra ver as necessidades dela, o que ela necessita, entendeu? Pra poder ajudar ela. Hoje eu ajudo na igreja. Hoje eu tenho uma célula na minha casa, que querendo ou não exige uma dedicação, que você prepara todo o ambiente, prepara uma palavra, tipo assim, lembra de pessoas, cuida de pessoas, ora por pessoas, você entendeu? Sim. Na igreja também a gente tem os nossos cargos, a gente tá ajudando lá. E eu falo assim que eu me aposentei do trabalho com 31 anos. 31 anos. 31 anos e eu tô nesse projeto de ajudar pessoas, de servir a Deus, de viver aquilo que Deus nos enviou, que é ser discípulos dele aqui, entendeu? Entendo. E Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Eu falei, rapaz, não tem outro caminho. O caminho é esse. Tá, mas tu pretende abrir alguma coisa em Colorado? Algum projeto? Não, eu tenho uns projetos na coisa? cabeça, mas não é por agora, não. Eu quero Entendo. organizar a minha vida, eu quero organizar minhas coisas, esperar meus filhos crescer, curtir essa fase deles, entendeu? Ajudar a Monique mais, dar mais suporte dela pra ela em casa. Isso é mais futuramente, então? Futuramente. Se Deus preparar alguma coisa, a gente vai mexer, entendeu? Tu pensa em voltar, talvez, pra tapeçaria, não? Esses dias eu pensei, eu falei, um trem que eu gosto foi... Sei. Foi um tempo atrás, eu fui na Gazinha, eu sentei no sofá, eu falei, rapaz, acho que eu vou abrir uma tapeçaria pra mim de novo. Sei. E a Monique te apoiou em tudo isso? Tudo. A Monique sempre foi uma companheira. Eu falo assim que às vezes eu falo, eu ganhei na Mega Sena, sabe? Sim. Tanto que eu casar com uma mulher que tem dinheiro, igual eles falam, tanto como uma esposa, assim, que sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou e sempre me ajudou. Sim. Você entendeu? Então, eu sou muito grato pela vida dela, pelo nosso relacionamento, grato a Deus também por ter conhecido ela e por estar nos transformando naquilo que Deus tem preparado para nós, você entendeu? E junto com o crescimento, tanto espiritual, profissional, como pai, como mãe que nós tivemos, hoje nós estamos desfrutando de coisas que eu achei que eu nunca ia desfrutar. Você entendeu? Entendi. Que é a bondade de Deus, a bonança de Deus na nossa vida, um com o outro, você entendeu? Sim. E eu penso, hoje eu consigo ajudar um pouco na Dr. Shape, às vezes ela faz alguns trabalhos na academia e tem que pegar, levar, buscar, entendeu? Eu não estou muito lá dentro, mas hoje eu consigo ajudar ela um pouco, você entendeu? Nessa parte, assim. E mais pra frente eu pretendo montar algo pra mim e pra ela, assim, pra gente trabalhar meio que junto, sabe? Eu tenho essa ideia. Na verdade, uma coisa que me trava muito também é que eu sei que os pais dela estão envelhecendo e muita coisa vai ficar pra gente. Sim. Tocar, entendeu? Você tem que dar seguimento naquilo. Sim. Então, às vezes, eu não quero... E depois fica pros teus filhos, né? Isso, entendeu? Eu não quero abrir coisa nova porque eu sei que nós vamos ter que dar seguimento naquilo que eles já se dedicaram à vida, assim, entendeu? Então, eu falei, agora eu vou dar uma descansada, pra quando chegar a minha hora eu vou ter que pegar no cabo da enxada. Na cabo da enxada, na cabeça da leitura, igual tem um ditado, né? Então, eu tô nesse... Mas, por enquanto, eu tô curtindo. Curtindo a Monique, curtindo meus filhos, entendeu? Aproveitando. Hoje a gente consegue pescar, ensinei o Guilherme a pescar. Ele é apaixonado hoje em pescar. E é outro estilo de vida, você entendeu? Consigo ir pra academia, tem acho que quase 5 a 6 meses que eu já tô malhando. Conseguia voltar. Tô vendo a grossura dos seus braços mesmo aí, rapaz. Ou levar um soco no nome desse, hein? Rapaz... E aí eu conseguindo cuidar da minha saúde também, você entendeu? Alimentação, suplementação, tempo para malhar, tempo para descansar,
eu tô conseguindo viver melhor. Então, foi pra mim, eu falo que só que é Deus. Porque eu consigo descansar, hoje eu tenho uma qualidade melhor de vida e hoje eu consigo ganhar mais do que eu ganhava quando eu trabalhava muito. Entendi. Você entendeu? E eu consigo desfrutar da minha família. Entendi. E você falando em tempo, já entrando em outro assunto, essa história de empreendedorismo de vocês é algo que inspira muita gente. E, aliás, vai inspirar muita gente e inspira também as pessoas próximas de vocês, né? As pessoas que conhecem. Eu mesmo postei lá que eu vi vocês. Inclusive, a doutora Leia colocou lá um comentário, eu não cheguei a decorar agora, mas você vê a admiração que as pessoas mais velhas têm por vocês, né? As pessoas que têm mais tempo de comércio têm por vocês, né? E isso, com certeza, é gratificante. Nossa, muito, né? muito. E vocês estão de parabéns. Eu espero que as empresas de vocês, da tua mãe, do teu pai, de vocês em si, possam crescer cada vez mais e contratar muito mais gente para que possa melhorar a economia do nosso município. Mas você falando em tempo, você é influencer também. Aliás, os dois são influencers. Sobra até tempo agora para gravar vídeo. Na verdade, assim, eu nunca gostei. Né? A Monique sabe, eu tinha uma rejeição muito grande com esse negócio de influência. Você é velho timidez? Não, eu não sou tímido, não. Eu não gostava mesmo, achava, tipo assim... Porque a gente vê muita coisa na internet, muita pataquada, sabe? Pra ficar famoso, pra ganhar seguidor, essas coisas. Tem coisa muito apelativa pra ser famoso. Isso. Passa em cima dos valores. E aí eu gosto de conteúdo. Tá. Eu gosto de conteúdo. Hoje mesmo eu não tenho um Instagram. A Monique tem um Instagram, ela me colocou. Então, Entendi. tipo assim, ela montou um pra nós dois. Sim, que sim. eu não sei nem... Eu nem salvar Nós um vídeo, temos eu um sei. só. Todas as redes sociais, nossa, é uma só. Inclusive, gente, a rede social dela no Instagram aí, aliás, dos dois, Monique.Jonathan com 2 T, isso? Isso mesmo. Tá bom? Já segue lá. Mas a Monique veio primeiro nisso. Sim, a Monique veio primeiro. Tem quantos anos que você tem essa vida de influencer, assim? Olha, eu tô no Instagram, deve ter aí seus... Nós estamos juntos, tem 13? 13. Eu deve ter... Tem mais. Tem mais. Eu deve ter uns 15 anos já na rede social. Eu comecei compartilhando, quando a gente conversou, a minha vida fitness, né? Uhum. Eu sempre fui... Nunca me identifiquei muito com os mundos dos esportes, então eu sempre fui praticante de academia. Eu entrei na academia com 13 anos. Então eu comecei compartilhando um pouco dividindo meu dia a dia. E aí depois comecei a dividir depois a maternidade, e aí foi indo. Aí depois o casamento. Sim, eu tô vendo aqui seu perfil, tá aberto aqui, eu tô vendo. Tem 30.600 seguidores. Que maravilha, hein? E aqui vocês postam a vida de vocês, a rotina, a academia, né? Vocês postam os filhos, as festas que vão. Muito, muito bacana, muito interessante. E no início, assim, que o Jonathan entrou... Aliás, antes dele ter entrado, assim, nessa vida de influencer... Você via como ela fazendo isso? Eu não gostava, não. Ela recebia muitas críticas. Mas tinha algum engraçadinho que comentava? Não, nesse sentido não. Não. Nesse sentido de ela sempre transmitiu algo assim de respeito, você entendeu? Entendi. Na verdade, a partir do momento que nós começamos a namorar e se assumimos, ela já colocou meu nome lá, porque eu não tinha esse estranho. E às vezes eu tinha curiosidade de ver, às vezes eu via ela fazendo um vídeo, eu entrava só pra me ver o que ela fazia mesmo. Entendi. Então aí, desde o início, ela me colocou e hoje é Monique Jonathan. Eu nem tenho. Sim, Não, mas no seu celular é tudo conectado. É tudo conectado, isso. Instagram, mas é ela que mexe. Eu tô aprendendo a mexer agora, entendeu? Sim. Não faz nenhum tipo de postagem. Eu não sei nem postar. Tá. Eu não sei postar, Todas. Entendeu? Todas é ela. Se der alguma coisa errada lá, vocês cobram dela daí, entendeu? Tá. Então, rede social que você mexe mesmo só o seu WhatsApp. Só o WhatsApp. Aí eu entro muito, assim, no TikTok. Porque eu gosto muito de ouvir pregação. Hoje, se abrir meu TikTok, só tem pregação. Pregação. Que eu gosto de tá me antenando, ouvindo, você entendeu? A palavra de Deus. Então, hoje eu uso muito pra isso. Mas eu não sei postar, eu não sei compartilhar, eu não sei fazer vídeo. Eu faço uns vídeos com ela porque hoje, tipo assim, eu vejo o respeito que as pessoas têm por ela e que ela gosta. Tá. Entendeu? Mas eu não apoiava, não. Eu não gostava, não. Mas, e começou de maneira... Desculpa, Thiago. Não, pode falar. O Jonathan, ele tem um perfil muito engraçado. Ele faz a gente dar muita risada. E aí, nisso, começou a aparecer uns vídeos pra mim de alguns casais
fazendo algumas piadinhas, tal, cantadas. E aí foi assim que eu comecei a inserir ele mais, mas ele quase não aparecia. Era só mais foto, né? Os vídeos Sim. ele nunca apareceu. Eu vi mesmo já, pra falar isso, eu vi lá algumas interações que ele tem com você, algumas perguntas que você faz pra ele, e vice-versa também, é bem legal. E aí eu comecei, e aí assim, a gente faz, tá? A gente vê lá que tem muita visualização, curtida, Aham. enfim. Mas as pessoas começaram a me abordar na rua e ele também fala, nossa, os vídeos de vocês é muito legal, eu dou muita risada e tal. E aí, nisso a gente foi gostando. Sim. Gostando, não, eu comecei a fazer. E depois a gente já passou na verdade, nós temos um projeto, né? Que eu comentei com você, pra gente começar a fazer de ajudar outros casais, né? Ah, sim. De compartilhar. Eu tenho feito alguns, mas não foi mais nos stories. No feed ainda não tem. Qual que é o arroba desse projeto? Não, ainda não tem. Não tem. tem um Não, projeto. ainda não tem. Tá. Tem um projeto só. Que eu apoio hoje, porque eu gosto de conteúdo. Uhum. Sempre eu gosto de ajudar pessoas. Ou, se ela montar, às vezes, algo assim, ou a extensão do próprio Instagram, eu não sei como é que funciona, que eu sou leigo nesse trem, Uhum. mas aí eu tenho coragem de fazer vídeos, tipo assim, pra ajudar... Motivacionais. E ajudar pessoas, Ajudar conselho, pessoas, ensinar caminho, às vezes uma oração, Uhum. às vezes um versículo da Bíblia, algo que vai somar na vida das pessoas, entendeu? Agora, essas outras coisas que às vezes aparecem muito, eu não apoio. Você entendeu? Né? Não tem nada contra. Sim. Você entendeu? Mas eu não assisto. Você não perde tempo com isso. Não perco tempo com isso, entendeu? Entendi. Em fazer coisas que, na verdade, a gente acha sem futuro. Mas às vezes é futuro para as pessoas, que as pessoas ganham vida com aquilo. Sim. Eu só não tenho coragem de fazer. Sim. Mas também não discrimino ninguém e cada um tem seu jeito de viver, entendeu? Sim. Mas o que eu quero passar é algo com conteúdo, é algo para ajudar pessoas. Uhum. Aí eu tenho coragem de fazer. E aí que entra essa parte. Eu também sempre gostei de piada e tal. E eu acho que o sorriso, você fazer uma pessoa rir, você ganha o dia. E aí é por isso Verdade. que eu comecei a fazer vídeos engraçados envolvendo ele. Entendi. Foi nesse sentido. Foi Que nesse sentido. bacana. E hoje, como eu estava falando, vocês têm 30.600 seguidores. Você não tem nenhuma renda disso. Você não faz isso como renda. Não. Ah, uma publi aqui de uma coisa, uma... Não tenho tempo, Thiago. Não já tem até. tempo. Uhum, Mas já aparece alguma proposta? Apareceram, já. Uhum, já. Já apareceram algumas propostas. Eu ainda nem tenho o meu... Geralmente as influencers, elas têm um nome. Que é... Agência? Não, é um material de marketing. Que daí, tá. quanto que você cobra pro Ah, stories, tá, entendi. quanto você cobra pro feed, vídeo, enfim. Tem um Uhum. nome pra isso. Esqueci o nome. Eu ainda não tenho. Mas porque não tenho tempo. Entendi. Então, Eu faço só pelas minhas empresas. Tá, é só para suas empresas e pro casal em si. Isso. A gente vai fazer algo assim, para ajudar mesmo, não cobrar nada, você entendeu? Uhum. Porque eu tenho comigo a Monique, pela bagagem que o pai e a mãe têm de comércio, de conhecimento, dessas coisas. Media Kit. Isso mesmo, é o nome do material que a influencer tem. Media Kit. Entendi. Então, Aham. acho que ela se dedicar muito mais às empresas é muito mais vantagem do que ela se dedicar a uma vida de influência, porque, querendo ou não, leva tempo. Então, ela tem muita coisa nas mãos que ela pode crescer com as empresas, o pai dela tomar conta, tipo a farmácia, Dr. Shape, tem estação, tem o posto, que ela pode ajudar ali, se for pensar por renda, dá mais renda que a vida de influência. Entendeu? Entendi. Então, a gente pode usar essa influência para ajudar pessoas gratuitamente, você entendeu? Somar coisas que, tipo assim, claro que a gente tem compromisso às vezes, porque quando a gente ajuda pessoas, as pessoas se tornam, acaba trazendo problemas pra gente, você entendeu? Entendi. A gente vai ter essa responsabilidade, Entendi. mas não de cobrar algo, Sim. você entendeu? Mas às vezes a pessoa faz alguma coisa, sendo certo ou errado, eu creio que eu não vi tudo lá, mas se a pessoa segue uma pessoa errada e ela se inspira naquilo errado, ela vai fazer, porque fulano fez. Fulano fez. Se faz certo, obviamente que é bom, porque fulano fez, né? Então você vê que hoje os famosos aí faz alguma coisa errada, rapidinho eles vão lá e se retratam. Porque eles têm muitas pessoas que... Eu tava vendo agora esses dias, o Cauã, da dupla com o Matheus e Cauã, jogou o microfone no palco, por ansiedade e síndrome do pânico. No mesmo momento, acho que um dia depois, ele já foi totalmente pedir desculpa e tal. Inclusive, até marcou um show totalmente de graça na cidade que aconteceu isso. Por quê? Porque tem muita gente que se inspira neles. Né? A responsabilidade é muito grande. Responsabilidade, né? Então, você vê essa... Eu também tenho uma página, vocês devem seguir, o Colorado Online. E, obviamente, que lá é só mais notícia e tudo, mas se eu começo a influenciar errado, as pessoas já me inserem naquilo. Falam, não, mas o Colorado Online, que hoje é uma referência, faz, então, né?
O que estava acontecendo, Valoriza. só dando um exemplo aqui, tinha umas pessoas subindo naqueles animaizinhos lá da rodoviária, e eu fiquei sabendo que as pessoas subiam lá para tirar foto, para alguém mandar para mim, para eu poder postar, né? Elas queriam aparecer na página, mesmo sabendo que é errado. Então eu falei, não, então a partir de hoje eu não posto mais. Porque daí você não dava gancho para eles poderem subir. E depois nunca mais eu recebi. Se sobem, não me mandam, né? Mas só para dar um exemplo assim, Sim, né? sim, Se eu continuo É uma postando, responsabilidade se eu grande. continuo postando aquilo que as pessoas estão subindo, e eu sabendo que elas estão fazendo aquilo de propósito, eu estou influenciando outras pessoas a subir. Isso é Certo? verdade. Né? Que bacana conversar com vocês. Tem mais aqui um assunto, inclusive a gente vai até fazer um corte disso, que é voltando ainda a... Vocês querem falar mais alguma coisa em relação a isso? Se tiver mais alguma coisa para falar em relação ao influencer e tal, a gente vai fazer aqui um take para fazer um corte. Não? Não? Acho que eles falam tudo daí Falou sobre tudo, a parte né? de influência. Tá, beleza. Agora a gente vai voltar um pouco no casal, que é para falar o que o Jonathan acha de errado na Monique e a Monique de errado ou certo, né? Em cada uma. Ô, Jonathan, o que mais te incomoda na Monique, assim? Você tem, assim, alguma coisa aqui? Só que hoje já é pequeno. Eu não quero causar briga aqui, tá? Não tem nada. Hoje é pequeno. Uma coisa que me incomodava hoje já não me Incomodava, incomoda. né? Não me incomoda mais porque, igual eu falei, a gente vive praticamente 100%. Tá. Graças a Deus, a gente vive 100%. Ela tirar a minha autoridade com as crianças, porque ela fala, isso é muito duro. Mas é a Entendi. forma que eu fui criado, entendeu? Entendi. Assim, a gente tem que melhorar. Uhum. Só que se a gente não puxar as rédeas das crianças, eles são espertos. Eles começam o quê? Eles começam a perceber as brechas nossas. Então, às vezes, eu sou rígido. Não que eu bato. Mas quando eu falo, eu tenho pulso firme. Eu falo, se você não vai comer mais esse aqui, você não vai comer mais. Entendo. Você não vai lá, você não vai lá. Porque ele tem que saber que eu sou autoridade sobre ele e eu tenho que ter esse compromisso com ele. Uhum. Porque senão minha palavra não tem mais poder Sim. sobre eles. Ele fala, Exatamente. meu pai só fala. É isso. Entendeu? Meu pai só fala e não age. Uhum. E às vezes eu falo umas coisas meio... E eles choram, eles sentem, porque, querendo ou não, são crianças, entendeu? Uhum. E aí ela às vezes ela tenta tirar a minha autoridade. Tentava. Tentava. Era uma coisa que me incomodava muito. Sei. Mas através da nossa maturidade, a gente conversando hoje, ela já não tira minha autoridade. Entendo. Com qualquer coisa que eu faça, que ela acha que é errado e que muitas das vezes é errado, porque ela também me estuda, ela também me observa, ela chama eu num canto separado ou no nosso momento, ela fala, meu bem, tá errado por conta disso, você entendeu? Então Não, hoje eu pego ainda até mais leve, né? Falo assim, meu bem, eu acho. Mando uns videozinhos, Sim, entendi. mando uns Umas negocinhos. indiretas? Não, indireta não. Fala, meu bem, olha aqui esse estudo. Tá, entendi. Não. Na verdade, eu gosto muito de ocupar. Tá vendo? Já tem medo. Tá bom, Thiago. Não, já não faço mais isso, não. Realmente, eu fazia. Daí a gente já falou, ó, é por aqui, né? Por ali. Se a gente fizer isso, a gente vai deixar eles meio inseguros. Então, eu faço uma análise e a gente conversa. Graças a Deus, a gente tem um bom... Sim. E o que mais você atribui ela, assim, o que mais chama a atenção positivamente nela, assim? Você falou de uma coisa que te incomodava, né? E o que mais a qualidade que você vê nela, assim? Ou como mãe, ou como esposa, ou no geral? A qualidade dela, eu acho ela muito inteligente por ter me escolhido, você entendeu? Oh! Nossa! Não, tô brincando, eu só não acho. Eu acho que ele estudou o dia inteiro pra falar isso. Eu também acho. Nada, não precisa não. Isso aí tem a resposta na ponta da língua. Aí, Thiago, ela, tipo assim, eu vejo a coragem dela. Sei. Que foi onde que eu citei lá a força dela, você entendeu? Uhum. Ela é bem determinada em tudo que ela vai fazer, assim. Até no problema que nós tivemos com o nosso filho, a força que ela teve grávida, de passar por cirurgia, estar dentro do hospital, deixar outro filho em casa, você entendeu? Então, essa força dela, ela transmitiu pra mim e umas coisas que eu admiro nela. Ela tem muito foco, você entendeu? Sim. Muita determinação. Ela só fala, meu bem, eu gosto de malhar. Então, ela vai, pega pesado. Entendo. Até, às vezes, eu vejo ela malhando, ela pega mais peso que muito homem na academia, você entendeu? É mesmo, cara? Nessas coisas. Vou estudar. Quando ela se dedica a alguma coisa, você entendeu? Então, ela tem esse foco. Entendo. Isso se admira muito nela, entendeu? E como mãe, nossos filhos, eu fico observando assim, o cuidado que ela tem com os nossos filhos, entendeu? A forma de cuidar
que me faz como é que eu falo assim, me apaixonar mais por ela, assim, porque eu amo meus filhos, então eu vejo eles bem cuidados por ela, Sim. entendeu? Eu admiro muito isso nela, Sim. esse cuidado, esse compromisso, deixar de fazer as coisas dela pelos nossos filhos, você entendeu? E ela deixa tudo para fazer as coisas por ele. Então ela me ganhou com isso, onde ela passou essa segurança, que ela seria uma grande esposa e uma grande mãe para mim, você entendeu? Sim. Entendo. Então, eu admiro muito isso nela. Sim. E, Monique, agora é a tua vez. É a minha vez? O que te incomoda ou incomodava nele, assim, que... Tem que saber, isso tem muito tempo, porque eu acho que vai ser muita coisa, você entendeu? Acho que não vai dar pra falar aqui, né? Mas você pode só... Não, é brincadeira. Algo que mais... Não, é brincadeira. Tá. Porque assim, igual o Jonathan falou, realmente, a gente hoje, graças a Deus, nós estamos numa maturidade de relacionamento, assim, incrível, né? Tá? Com a bênção de Deus. Mas uma coisa que me incomodava muito nele, que ele era muito fechado, a gente não conseguia ter diálogo. Não conseguia conversar, ele fugia. Ele não conversava, não conseguia. Como que você resolve um problema sem conversar? Né? Se você fugir dele, não resolve. Foi muito joelho no chão, muita oração. E fechava? Hoje, não falava. Meu bem, aconteceu alguma coisa, não conseguia tirar nada. E foi indo, ele foi observando, foi conversando com jeitinho. Amolecendo o coração. Hoje, a gente não tem mais problema nenhum, graças a Deus. Hoje eu falo até demais. Eu procuro ela pra gente conversar sobre o nosso relacionamento, você entendeu? O nosso momento de oração, de ler uma Bíblia junto ali. Aí eu procuro mais pra gente... Que eu entendi, entendeu? Entendi. Eu entendi a importância. Tá. E a qualidade que você vê nele, assim, como pai, como esposo, olha, como filho também? Né? A melhor qualidade do Jonathan é o servo da casa. Jonathan, e o poder da transformação, porque assim, o homem, para a mulher mudar, eu vejo, não sei, eu vejo que é mais fácil. A mulher ali, a maternidade vai nos moldando, empatia, percepção, para o homem é um pouco mais difícil. E o Jonathan se transformou. Uma pessoa assim... Dá pra falar 100% melhor como pai, como esposo, dedicado e fazer tudo pra estar presente, igual ele abandonou, né, deixou de lado a parte que ele estava ali trabalhando, empreendendo, para se dedicar à família, aos filhos, ao próximo, e eu me orgulho muito, né, do que ele se transformou, porque a gente vê que é mais difícil, o homem é mais, né, turrão, é mais... Fala, não, nasci assim, vou morrer assim. Ele não. Tá, ele se moldou. Eu nasci assim, mas eu posso ser melhor. Sim. Sempre viu isso. E depois a gente conversando, né? Porque tem mania de dizer que os casais falam assim, os opostos se atraem. E a gente viu isso é uma grande afinidade que nós temos. Vontade de nos transformarmos em pessoas melhores. Tanto eu quanto ele. Isso nos aproxima. Entendi. Se você tivesse que definir ele com uma palavra. Eita, que difícil, hein? Definir uma palavra... Jonathan é muito prestativo, companheiro e muito carinhoso. E você, Jonathan? É até difícil falar uma. Se tivesse que... Hã? Foi difícil falar uma, falei 3. Se tivesse que definir ela em uma palavra. Rapaz, é amor. Amor, porque eu vejo o amor dela. Hoje ela demonstra muito, que ela fala assim, cara, é difícil, mas ela não demonstrava muito amor também não, você entendeu? Eu não sei... Da forma que ela viu, mas ela era problema, sabe? Ela era pepino. E aí ela mudou muito, aí eu falo amor porque hoje o amor que eu vejo que ela tem por mim, o amor que eu vejo que ela tem pelos nossos filhos e o amor que ela tem pelas pessoas também, entendeu? A gente até tá... A gente comentando, a mulher que faz a comida lá, ela quebrou o pé, e nesse tem lá na casa, na cozinha da Marta, tem uma cozinha comunitária. A família almoça todo junto, todos os dias, entendeu? Sim. Tanto nós, meu cunhado, minha cunhada, todo mundo. E aí essa mulher, ela quebrou o pé, e aí, tipo assim, dispersou. Cada família se vira com a sua comida, né? Porque não tinha ninguém pra cozinhar. E a Monique tá fazendo a comida. Entendeu? Ela tá fazendo a comida, nem todos vão comer lá, mas a maioria vai comer lá. Então ela se dedicou o tempo dela, que a vida ela é corrida, ela tem que trabalhar, tem 3 filhos, tem eu também que cobro muito o nosso tempo, o nosso momento, você entendeu? Então eu vejo amor nela, ela é de cuidado.
Entendo. De cuidado. Eu me sinto bem cuidado, eu vejo meus filhos bem cuidados, você entendeu? Por ela. Bom, chegando aqui no fim, parece que passou rápido, né? A conversa tão interativa. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, quiser mandar um beijo para a mãe, para o pai, mandar um abraço para quem quer que seja, tá aberto as câmeras aí. Mas eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Na verdade, nós agradecemos. E muito importante e interessante saber da história de vocês. Garanto que muita gente que assistir esse episódio vai se surpreender. Muito obrigado pela presença de vocês aqui mais uma vez, eu repito, né? E quando quiser voltar para anunciar algum projeto, alguma atividade, as portas estão abertas. Legal, muito obrigada. Eu gostaria de falar a mesma coisa para vocês, o que precisar e a gente puder ajudar, será uma honra poder contribuir. Que Deus abençoe grandemente o podcast Colorado, que ele só cresça. Obrigado, a gente Amém. agradece muito. Amém. E só para finalizar, antes de encerrar, a gente vai fazer mais uma parte do nosso merchan aqui, que é lá da LD Joias, ó. Tem até um óculos aqui, ó. Esse óculos aqui, se eu não me engano, acho que ele é feminino. É, Monique? É feminino. É feminino, Feminino, Ray-Ban. né? Olha só, esse óculos e muito mais outros você encontra lá na LD Joias. Lá também tem joias, relógios, enfim, uma variedade de produtos que com certeza um vai te agradar. E olha só, a Ótica LD Joias oferece o que há de melhor em armações, lentes de grau, conta com consultoras especializadas para atender e ainda com laboratório próprio de montagem, tá? E dependendo da sua receita, os seus óculos ficam prontos em até 30 minutos. É isso mesmo, você acha que? Veja o mundo por uma nova perspectiva com as óticas LD Joias. Uma nova visão mostra um mundo diferente. Aqui em Colorado, na Rua Potiguara, 3514, em Cerejeiras, na Avenida Integração Nacional, 1211, tá bom? E também agradecer os patrocinadores aqui da caneca, ao Sonho Estampado, a Tainara, ao Kevin e também ao nosso amigo Edinho, que é conhecido por muita gente aí, vendedor da Emplemac. Obrigado pelo apoio, pelo patrocínio, obrigado. E também o nosso amigo Roberto, lá da Sabor e Prosa, que nos disponibilizou a água, o refrigerante e também os salgadinhos, tá bom? E lembrando, gente, que nos próximos episódios, eu não sei se nos próximos, mas em breve, a gente vai estar mudando o formato para ao vivo, tá bom? Em formato para ao vivo. Então, você vai poder se interagir, mandar superchat para ajudar a gente, também comentar, fazer perguntas, tá bom? Então, a gente está se preparando, a equipe da ProLive que faz as filmagens, captação de áudio, vai estar preparando para a gente poder fazer ao vivo, tá bom? Obrigado, viu? Jonathan, você pode se despedir, que eu acho que pulou essa parte? É isso aí. Não, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui no Colorado Podcast, agradecer a você, Thiago, por ter nos feito esse convite e que esse projeto de vocês cresça cada Obrigado. dia mais. Vamos estar orando pela vida de cada um, pelo projeto de vocês, você entendeu? Sim. Que venha para somar na nossa cidade, na nossa Sim. região. Agradecer os meninos dos bastidores aí pela competência, parabenizar pela ideia, Sim. porque... Você acha que é foi fácil demais. montar esse monte de coisa? Olha um monte de fio e aqui, depois né? preparar, você entendeu? Sim. E às vezes dá até um soninho ficar ouvindo a gente falar ali. Quem vê lá, né? Vocês devem assistir podcast. Quem vê lá no vídeo acha que é mil maravilha, né? Maravilha. Fácil, né? É. De fazer, né? Então, Mas- eu posso falar o nome deles aqui? Pode, claro. Opa. O William, que é um amigão nosso lá da nossa igreja, meu irmão. Queria parabenizar ele por estar aqui. O Marcos William, que nós já conhecemos ele da locução, e ele é um ótimo profissional. O James nem se fala, né? O James é mega conhecido aqui na cidade pelos empreendimentos também, Sim. um cara de coração Referência. gigante. Sim. E o Jefferson, Jefferson. que é o cara ali. Ele é fera. É o fera, que deixa tudo lindo, né? É. Eu
Capricha comigo lá, Aí, ó. Jefferson. Capricha no Photoshop. Capricha lá que depois eu vou ver se nós ficamos uma carne, tá? Vai ter que chamar a equipe toda, hein? Mas a picanha vai ficar pro Jefferson. Ele caprichar. Tá né? bom, tá bom. Então eu quero agradecer vocês e que Deus continue abençoando vocês nesse projeto aí. Obrigado. Tem também um menino ali que eu conheci hoje também. Qual é o seu nome? O Cleiton também. O Cleiton, Você conhece ele já? Não, vou conhecer ele no churrasco. Ah, então beleza, então combinado. Muito bem, chegamos a mais um papo, mais uma entrevista, mais um episódio, tá? E gostaram? Gostei. Muito bom, muito bom. Parabéns. Obrigado. Foi bom. Muito bom, passou rápido. Passou rápido. Muito obrigado por você que assistiu até o final. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa as notificações e segue a gente também lá no Instagram, @Colorado Podcast Oficial. Valeu? Câmbio, desligo.